Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones A Lenda de Jon Artic. Capítulo 296, O Julgamento em Winterfell Parte 1. Ponto de vista de terceira pessoa. Winterfell, 298 d.C. Vamos começar, declarou Ned, enquanto o grupo de pessoas enchia o salão de audiências de Winterfell. Este era o local onde ficava o Trono do Inverno, frequentemente usado para julgar oficialmente qualquer coisa importante o suficiente para exigir a presença de Lord Stark. No entanto, hoje era um pouco diferente. Com o rei presente, quem ocuparia a cadeira seria o próprio Robert Baratheon, pois ele era claramente aquele com mais poder que o amigo. E Lord Stark não pôde fazer nada quando o rei disse que conduziria ao julgamento dos homens que tentaram ferir sua filha. O lugar rapidamente se encheu, e Meeryn entrou, indo direto para a área com Barry ao seu lado. Esta ergueu uma sobrancelha diretamente para Gil enquanto se aproximava da princesa do Ártico. Vocês parecem ter tido uma manhã bem movimentada, comentou ele com um pequeno sorriso, enquanto Gil lhe acenava com a cabeça em resposta, e ele percebeu que ela não estava de bom humor no momento. Não ficaria surpreso se ela começasse a dizer coisas hostis facilmente a qualquer coisa de que não gostasse. Arya, você está bem? Martin não se conteve em expressar sua preocupação, enquanto Arya sorria discretamente para a amiga. Arya parecia bastante calma com tudo o que havia acontecido. Vejo que seus ferimentos estão melhores, Meeryn respondeu Arya, esquivando-se da pergunta de Meeryn, notando que o rosto da amiga estava muito mais pálido do que vermelho da última vez que a vira, já que ela usará a pomada que Arya recomendara. Isso não importa mais, Arya. Você sabia dessa loucura? Estão dizendo que você se colocou em risco, segundo os guardas que acompanhavam seu pai. Ela disse em tom de reprovação, enquanto Arya não parecia levar nada a sério. Tudo estava sob controle, Meeryn. Estou bem, e temos um julgamento interessante pela frente. Arya respondeu, assegurando a amiga que estava bem, embora Gil parecesse ter um olhar que dizia o contrário. Algo errado, Gil? Você não pareceu tão irritada no caminho para cá. Arya viu Meeryn sentar-se junto com os outros nobres ao lado de Barry, e Arya voltou a olhar para a mulher atrás dela, cujo mau humor era facilmente perceptível. Aquela prostituta do sul. Não estou de bom humor desde que colocamos os pés em Winterfell com aquela mulher aqui e tendo que agir como se não pudéssemos fazer nada com ela ainda. Gil disse, enquanto elas estavam em um lugar mais próximo do trono, separadas do acusado. Sei que uma coisa é matar aqueles que tentaram nos prejudicar, outra é estar no mesmo lugar que as pessoas que ordenaram os assassinos e ter que agir como se nada estivesse acontecendo, pensou Arya. Gil era uma ártica muito honesta, e pessoas assim não tinham vocação para a política, principalmente em Westeros, onde reinavam todos os tipos de engano e traição. Aconteceu alguma coisa, irmã? Robb, que estava ao lado dela perto do Trono do Inverno, perguntou, vendo Arya olhando para sua guarda real. Está tudo bem, irmão. Olha, nosso irmãozinho acabou de chegar, disse Arya quando Bran entrou no salão naquele momento e foi direto até eles, com um olhar muito preocupado e confuso. Arya. Ele olhou para a irmã com um olhar preocupado, querendo saber o que tinha acontecido. Bran, você vai entender o que aconteceu durante a audiência. A irmã respondeu assim que ele chegou perto o suficiente para ela bagunçar seus cabelos, já sabendo de suas perguntas, querendo tranquilizá-lo de que estava tudo bem. O olhar de Arya se voltou para o lugar, que estava ficando cada vez mais lotado. Foi então que os soldados Lannister e Stark entraram, acompanhados de nobres, todos surpresos com o ocorrido, e servos, ocupando cada vez mais espaço no salão. A maior comoção na entrada naquele momento veio de um dos guardas reais, trazendo o príncipe herdeiro com Sandor Clegane e Tyrion Lannister. O rosto de Joffrey Baratheon mudou visivelmente ao ver Arya parada ali, perfeitamente bem, com apenas algumas manchas de sangue em suas roupas, sangue que provavelmente nem era dela. Bem, parece que algumas coisas bem interessantes estão prestes a começar, comentou Tyrion enquanto caminhava pelo salão com Joffrey, indo em direção ao rei, enquanto todos reconheciam sua presença respeitosamente. Em vez de seguir o sobrinho, Tyrion interrompeu o caminho e foi para o lado onde os Stark estavam, caminhando em direção a Arya o mais rápido que suas pernas curtas permitiam. Princesa Arya, ele cumprimentou. Sobre o que aconteceu na floresta. Sei que você lidou muito bem com isso, mas ainda assim eu queria expressar minha preocupação com a sua segurança, disse ele, tentando ser cortês. Obrigada por suas palavras, Lord Lannister, respondeu Arya. Devo dizer, Lord Tyrion, que você é muito corajoso em se aproximar da princesa. A voz de Gil soou de repente, cheia de veneno e raiva, pegando Tyrion desprevenido ao ver os olhos da mulher fixos nele, sem entender por que ela estava falando com ele daquele jeito, quando ela nunca havia demonstrado qualquer hostilidade durante sua estadia em Winterfell ou ao falar com Arya. Mesmo quando ele falava com Arya, que frequentemente trocava palavras com ele na maioria dos dias, já que gostava de conversar com a garota que se mostrava muito inteligente. Apesar de quão difícil era encontrar qualquer informação sobre o Ártico, como seu pai exigia, ele ainda sentia grande prazer em suas conversas. Calma, Gil. Você não deveria culpar todo mundo. Não acho que estejamos lidando com alguém responsável pelo que aconteceu na floresta, disse Arya calmamente, pedindo a Gil que se acalmasse. Mas a mulher continuou a encará-la, seus olhos demonstrando que não teria misericórdia se Tyrion fosse um inimigo. Enquanto isso, o anão parecia um pouco atordoado e até assustado, sem saber a que se referia, e Arya tentou manter o controle da situação.
Sei que está um pouco confuso, mas tudo isso será esclarecido durante o julgamento. Lord Lannister, você entenderá. Sei que minha guarda real pode parecer hostil a você, mas não a culpe também, disse Arya. Bem, isso é um pouco confuso. Tyrion coçou a cabeça, mas voltou a atenção para Arya. De qualquer forma, eu queria lhe passar uma mensagem que recebi hoje. Uma carta do meu pai. As cartas dele chegaram esta manhã, e ele me pediu para entregar esta pessoalmente a você, disse ele, tirando uma carta do bolso. A correspondência ainda estava lacrada, ostentando o símbolo Lannister, com instruções claras para não ser aberta a menos que fosse entregue diretamente ao destinatário. Você está dizendo que seu pai me enviou uma carta, através de você? Arya ergueu uma sobrancelha, um pouco surpresa. Sim. Essas foram minhas instruções, entregá-lo diretamente a você, disse Tyrion, embora sua expressão permanecesse cautelosa com a situação. Ele te deu? Você mesma me disse que seu relacionamento com seu pai não é dos melhores, questionou Arya, com um olhar levemente desconfiado. Meu pai aparentemente não confia o suficiente na minha irmã para entregar esta carta. Foi por isso que ele decidiu me usar, quando descobriu que estávamos falando pessoalmente, disse ele. Então seu pai não confia na rainha para entregar uma mensagem a Arya? Não consigo imaginar por que zombou Gil, enquanto Arya se virava para ela com um olhar ligeiramente frio, um pedido silencioso para que Gil parasse, pois estava indo longe demais. Gil ficou em silêncio depois disso, parecendo ter entendido a mensagem de Arya pelo seu olhar. Arya se virou para Tyrion e pegou a carta. Tudo bem. Lerei depois, disse ela, guardando a carta, enquanto o salão já estava bastante lotado. Tyrion saiu logo depois, não se sentindo muito confortável sob o olhar hostil da mulher de armadura. Desculpe, princesa, mas não posso mais deixar os Lannister se aproximarem. Depois do que a irmã dele fez, não devemos confiar na família dele, disse Gil a Arya com um tom sério. Está tudo bem, respondeu Arya, sem questionar a irritação de Gil e simplesmente concordando. Ela não ia discutir sobre isso. O olhar de Arya logo se voltou para a entrada, enquanto uma certa agitação se iniciava. Lá estava ela, a rainha dos 7 reinos com seus 2 filhos, caminhando com um olhar indiferente enquanto todos se afastavam enquanto ela se movia pelo centro do salão de audiências, até chegar ao lado do rei, onde seu filho já estava de pé com sua espada juramentada. Arya podia ver a frustração da rainha. Por trás daquela máscara fria, havia também nervosismo e medo brilhando. Ela chegou, e pareceu que notou imediatamente o olhar de Arya. Seus olhares se encontraram. Arya podia sentir Gil atrás dela, quase reagindo a isso. Naquele momento, não seria preciso muito para que a guerreira ártica avançasse, e ninguém seria capaz de impedi-la de matar a rainha ali mesmo. Arya poderia ter pedido que ela se acalmasse, mas estava concentrada demais, encarando diretamente os olhos verdes da rainha, enquanto esta olhava para os seus olhos cinzentos. Não havia mais gentileza, indiferença ou zombaria entre elas. Ambas lançavam um olhar hostil uma para a outra, como se fossem inimigas declaradas. Arya não disse nada, mas manteve o olhar, sem esconder o olhar frio que lançava a rainha. Arya, todo mundo está olhando. Robb apareceu de repente ao lado dela, tocando seu ombro. Arya piscou e lentamente desviou o olhar, fixando-o à frente, sem encarar Cersei, e então encontrou o irmão sentado. Foi então que Arya acenou para Robb, enquanto muitos ao redor testemunhavam o olhar intenso, como se as duas mulheres estivessem prestes a se matar. Todos que notaram, o que não era um número pequeno, agora estavam fofocando. Ela percebeu um olhar surpreso de Tyrion Lannister que se afastara. Jaime Lannister, que acompanhará a rainha até o salão, parecia um pouco confuso, mas não havia ninguém lá para explicar o que realmente estava acontecendo. Não até o julgamento começar. Então, Ned, podemos começar logo? Estou ficando entediado. Vamos lá, executem esses desgraçados, exigiu a voz do rei, cheia de desdém. Tragam os acusados. Ned assentiu, olhando para os guardas perto da entrada, sua voz ecoando facilmente pelo salão. Ele deu a ordem enquanto os homens rapidamente saíam pela porta para buscar os prisioneiros na masmorra do castelo. Vários minutos se passaram enquanto mais pessoas se acomodavam. Foi quando Sansa entrou com sua mãe, enquanto Arya respondia a algumas perguntas de Bran. O garoto não conseguia conter sua curiosidade sobre o que estava acontecendo. Embora as respostas de Arya fossem bastante superficiais, Sansa parecia dividida entre tentar se aproximar do príncipe, que estava ao lado de sua mãe e irmãos reais, ou voltar seu olhar para sua própria família. O relacionamento entre o príncipe e ela não andava nada bem ultimamente, com ele ainda bastante irritado desde que Arya o humilhara durante a luta. Ela certamente culpava Arya por tudo o que acontecerá e tentará se desculpar, mas Joffrey parecia não gostar mais dela e frequentemente lançava olhares hostis em sua direção, o que levava Sansa a retribuir olhares semelhantes para a irmã mais nova. Arya nunca se importou com isso, e ela sabia que Joffrey achava Sansa uma tola. Como ele já havia deixado claro com as palavras que havia jogado para a irmã dela em diversas ocasiões quando estava irritado com a ruiva que o seguia por todo Winterfell, não mudou muita coisa. Sansa acabou acompanhando Catelyn em direção aos 3 irmãos Stark, posicionando-se em um dos lados do trono interno, com Lord Stark ao lado do rei. Ninguém disse nada sobre isso, e ela ficou parada na ponta, ao lado de Bran, antes de olhar para Arya. A garota com a coloração Stark se virou para a ingênua irmã mais velha e viu o que pareceu um lampejo de conflito interno em seus olhos. Eu ouvi o que aconteceu. Sinto muito, Sansa murmurou cautelosamente. Arya ergueu uma sobrancelha. Ela estava prestes a responder sarcasticamente, algo como, você se importa comigo, irmã, mas conteve a língua e simplesmente assentiu, aceitando a sinceridade nas palavras da irmã, ou pelo menos o que conseguia perceber delas. Eles vão pagar por tudo que tentaram fazer. A voz de Catelyn ecoou.
Ela abraçou a filha imediatamente ao chegar a Winterfell e parecia profundamente preocupada com ela. Desta vez, Arya não conseguiu zombar da mãe, mas logo se afastou. Arya olhou para sua mãe e simplesmente assentiu, sem querer comentar sobre o assunto. Mesmo que quem tentou machucar sua filha seja sua fé, Lady Catelyn, disse a voz de Barry parada ao lado de Meeryn. Catelyn não pareceu gostar da pergunta, mas também não parecia disposta a contradizer o homem responsável pela segurança de sua filha mais nova. Mesmo que seja o homem do Sete. Ninguém machuca meus filhos, admitiu, com um tom seco. Até sua filha mais velha a olhou, assim como Bran e Robb surpresa, e Arya também a encarou. Reforçando a ideia de que sua mãe era uma mulher que faria qualquer coisa para salvar sua família e seus filhos, mesmo que isso significasse fazer coisas horríveis e imperdoáveis, mesmo que isso significasse cometer crimes terríveis. Mas ela não ia dar sua opinião sobre isso agora. Foi então que as portas se abriram e os homens de manto negro entraram. Os 3 últimos sobreviventes entre os fiéis militantes, um deles ainda abatido pelo ataque do lobo gigante, com lágrimas nos olhos. Todos os 3 exibiam a marca da estrela de 7 pontas na testa e expressões extremamente hostis. Foram trazidos e colocados diante do rei. Então foram vocês que tentaram emboscar a filha de Ned? Robert começou enquanto todos ficavam tensos instantaneamente. Estamos apenas purificando o norte, disse um deles de repente, com um tom nada tímido, cheio de hostilidade. O que você disse? O rei rosnou com raiva, pois ninguém gostou do tom do homem. Estamos apenas purificando o norte. Livrando de pragas pagãs, de magia que desafia os 7, disse ele, seu olhar imediatamente se voltando diretamente para Arya Stark. Você tem muita coragem de dizer essas palavras na minha frente. Acusar a garota de magia? Que tipo de bobagem é essa? O rei não pareceu nada satisfeito, e as pessoas ao redor começaram a murmurar. Então agora você vai dizer que a garota também seduziu homens de fé? Todos sabemos que sua beleza se tornou famosa nos 7 reinos, mas eu não esperava que nem mesmo os homens de fé aqui estivessem perseguindo o pecado. De repente alguém zombou deles, e era ninguém menos que aquele nobre dornês que gostava de falar demais, fazendo até Arya fazer caretas com suas palavras ofensivas, que soavam mais como insultos do que elogios à sua aparência. Não é disso que estou falando, rosnou o homem. Ela sabia que estávamos lá. Ela já tinha se preparado para nós. Ela armou tudo como uma bruxa. A beleza dela é só um disfarce, enquanto ela e o irmão bastardo usam magia de além da muralha e dormem juntos, praticando incesto. Você vai queimar nos 7 infernos. Juro que os 7 não terão piedade dos seus pecados, bruxa. Ele começou a proferir uma série de acusações vis, deixando a multidão horrorizada. Ele estava falando todo tipo de bobagem na tentativa de caluniar Arya. A resposta imediata foi o som de espadas sendo desembainhadas com Gil e Barry rosnando ao se aproximarem. Ele está insultando a princesa desse jeito. E ousa falar da princesa do Ártico, caluniando-a dessa maneira, disse Gil com um tom venenoso. Todos ficaram sem palavras diante das declarações do homem. Depois que Gil proferiu sua ameaça, Arya pôde ver pessoas cochichando e apontando para ela. Cassandra parecia profundamente preocupada entre os criados, e Arya também pôde ver a raiva ardente em seus olhos, compartilhada por toda a família, direcionada àquele homem. Arya também notou um brilho intenso vindo do lado do rei. Era Cersei, parecendo bastante satisfeita com o que ouvia, o que Arya achou divertido. Afinal, apesar de seus sentimentos secretos por Jon, ela não dormiu com ele, e eles nem eram irmãos. Ao contrário da rainha que literalmente dormiu com o irmão e teve 3 filhos bastardos. Então foi um pouco hipócrita da parte dela achar isso engraçado. Arranquem a língua dele imediatamente, rosnou o rei, indignado. Pare. Espere um momento, rei Robert. A voz veio de ninguém menos que Arya, enquanto o homem nem parecia temer que sua língua pudesse ser arrancada. O rei voltou sua atenção para Arya. Ele está caluniando você na frente de todos, na sua própria casa. Você deixará isso impune? Perguntou o rei, erguendo uma sobrancelha, enquanto o pai dela olhava para Arya com uma expressão indecifrável. Acredito que ele esteja fazendo isso de propósito, Robert Baratheon. Daqui a pouco, ele vai dizer que eu tenho asas e voo para longe de Winterfell à noite. Talvez ele diga que eu posso me transformar em lobo, zombou Arya, arrancando algumas risadas leves dos que estavam por perto. E ela continuou. Ele está fazendo tudo o que pode para provocar. É exatamente por isso que ele está dizendo isso, para me ofender e talvez perder a fala por isso. Afinal, ele pode não ser o líder do grupo, mas é uma das vozes principais. Se alguém sabe exatamente o que aconteceu e quem está por trás disso, é ele. Ela fez uma pausa. Todos os sinais apontam para que a pessoa que enviou o ataque para tentar me matar esteja nesta mesma sala, declarou ela, provocando imediatamente uma reação de todos que a ouviam. O brilho satisfeito da rainha desapareceu instantaneamente. Ela soube, naquele momento, que Arya sabia. E pior, ela poderia ter reunido provas. Isso a deixou preocupada. O que você quer dizer com isso? Perguntou Robert, confuso, enquanto Ned lançava um olhar inquieto para o rei. Ele estava com raiva, mas se conteve. Arya conseguiria lidar com a situação, pelo menos até que ele precisasse intervir. Estou dizendo, rei Robert, que alguém dentro desta mesma sala orquestrou o ataque. Alguém que sabia muito bem que eu iria caçar algumas vezes na mata de lobos durante os intervalos nos últimos dias. Ela deixou todos absorverem a informação antes de continuar. Essa pessoa observou, deixou o grupo para tentar me emboscar quando entrei na floresta com apenas um companheiro. Sabia que havia um batedor me observando e recuou para dentro da mata para avisar seus companheiros. Foi então que alertei meu irmão, para que ele pudesse trazer homens para detê-los enquanto os pegávamos de surpresa. Mas a intenção deles era me matar, não há dúvida disso, disse Arya.
Ela havia se transformado deliberadamente em isca. Foi por isso que seu pai ficou tão bravo ao saber disso. Como você pode provar isso? Perguntou a rainha de repente, com um tom carregado de sarcasmo. Ou você vai usar seus poderes mágicos, bruxa? Ela já pressentia a acusação que se aproximava. Arya sentia a tensão aumentando entre seus guardas reais. Até seu pai e seu irmão pareciam furiosos com a mulher. As pessoas começaram a voltar a atenção para Cersei, com os rostos cheios de sarcasmo e desconfiança. Mas Arya conseguia ver a preocupação em seus olhos. Ela estava nervosa, encurralada, então a leoa atacou primeiro. Engraçado ouvir isso vindo de você, rainha Cersei. Arya começou com um tom nada respeitoso e cheio de zombaria, enquanto enfiava a mão no bolso da capa de inverno. Sabe o que é isso, Cersei Lannister? Continuou Arya, erguendo a carta e observando a rainha começar a empalidecer. Ela claramente não se sentia confortável com Arya conseguindo reunir provas daqueles homens. Esta é uma carta endereçada à fé militante. Arya levantou a carta bem alto para que todos vissem, voltando seu foco inteiramente para a rainha. Isso é mentira. Isso é manipulação da bruxa. O homem que havia gritado antes falou novamente, pouco antes de receber um golpe na cabeça de um guarda Stark. Você não tem permissão para falar. Ele foi silenciado por Jory, depois que Arya deu um leve aceno como comandante da guarda de Winterfell, já antecipando a explosão. O que é isso? O rei ignorou a comoção com os prisioneiros e se virou para Arya, olhando a carta. Espere, respondeu Arya, virando-se para Jory. Jory, traga a caixa. Aquela que deixei com você, pediu ela. Ele assentiu, saiu rapidamente e retornou com uma caixa coberta de sujeira, que foi colocada na frente do rei e aberta para revelar várias cartas. Estas são as provas de como eles estavam agindo. Tivemos sorte que não as destruíram. O mais interessante é como o nome da rainha aparece entre os signatários desta carta, como patrocinadora da emboscada que tentaram me fazer. Preciso perguntar, rainha. Você planejava me matar? Arya perguntou abertamente, deixando todos na sala, no mínimo, horrorizados. Capítulo 297, O julgamento em Winterfell parte 2. Ponto de vista de terceira pessoa. Winterfell, 298 d.C. Estas são as provas de como eles agiram. Tivemos sorte que não a destruíram. Além disso, é muito interessante saber que o nome da rainha está entre aqueles que encomendaram esta carta e como aquela que comandou a emboscada que tentaram armar contra mim. Preciso perguntar, rainha, você estava planejando me matar? Arya perguntou abertamente, deixando todos ali no mínimo horrorizados. Assim que essas palavras foram ditas no meio do salão, o caos tomou conta de todo lugar imediatamente, e sons de pessoas falando alto sobre o que tinham acabado de ouvir começaram a ecoar pelo salão. Ao mesmo tempo, algumas pessoas exclamavam de um lado, enquanto outra parte da plateia encarava Arya, paralisada, incapaz de reagir a princípio ao ouvir tais coisas. Robb e Ned tinham um olhar sério, assim como Gil. Eles já sabiam disso de antemão, e ainda assim, não pareciam menos irritados. O rei olhou para Arya como se ela fosse um peixe fora d'água, e essa reação poderia ser igualmente descrita para Tyrion Lannister no meio da multidão, enquanto os guardas reais pareciam desconfortáveis. Os filhos da rainha ficaram atordoados e Jaime Lannister observou com a testa franzida. A rainha pareceu perdida a princípio e seu olhar encontrou de Arya, encarando-a com um olhar frio, enquanto os olhos verdes da rainha finalmente conseguiram reagir à acusação da garota Stark. Cersei começou a cerrar os dentes enquanto mostrava um olhar cheio de fúria. Você está me acusando de mandar aqueles homens matarem? Mentiroso! Ela gritou quase histericamente na frente de todo o salão, enquanto se virava para os homens Lannister presentes. Você vai deixar que ela me acuse desse jeito? Ela gritou como uma ordem que não podia ser desobedecida. Rapidamente, os homens Lannister começaram a avançar em direção à área, enquanto as espadas dos Starks e dos homens árticos começaram a ser desembainhadas. Pessoas gritaram do outro lado do salão naquele momento. Parem com essa loucura! O rei finalmente reagiu a tempo, antes que o lugar se tornasse um banho de sangue. Os homens pareceram ouvir a razão naquele momento, interrompendo seus passos. Parem com essa loucura, embainhem suas armas. Lord Stark exclamou para seus homens. Ela está me acusando, gritou a voz da rainha, cheia de indignação. E a sua maneira de resolver isso é criar um campo de batalha onde você e nossos filhos se colocariam em risco. Eu não esperava que você se tornasse tão imbecil. Rugiu o rei para Cersei com os dentes cerrados. Ela quase colocou todos em perigo naquele momento, aproveitando-se do clima tenso entre os homens Lannister e aqueles que faziam parte de sua comitiva, juntamente com os homens Stark de Winterfell. A situação entre ele e Ned já não era boa àquela altura. Ele não queria piorar ainda mais. Quando tudo pareceu se acalmar, com vários servos tendo fugido do salão assim que uma guerra parecia prestes a começar, Robert finalmente voltou sua atenção para a garota. Você está fazendo uma acusação séria. Mesmo sendo uma rainha de outro reino, ainda é perigoso dizer tais palavras, alertou ele com um tom sério, enquanto Arya voltava a olhar para ele, já que não tirava os olhos da rainha, mesmo quando uma briga estava prestes a acontecer ao seu redor. Arya, Catelyn murmurou ao lado dela, claramente abalada desde que sua filha acusou a própria rainha dos Sete Reinos, enquanto Sansa, ao lado dela, estava perdida em tudo aquilo, sabendo que era uma acusação muito séria. Por que você não pega este papel, Rei Robert Baratheon, e diz exatamente o que está escrito aqui? Arya o desafiou abertamente mostrando o papel enquanto dava um passo à frente.
O rei assentiu quando viu o olhar questionador de sua guarda real, e barrista Anselme se aproximou de Arya, pegando o pedaço de pergaminho e entregando-o ao rei. Ele leu, erguendo uma sobrancelha. Seu olhar se ergueu para a rainha, descontente com isso, depois para Arya e por fim, de volta para os homens de fé militantes no meio do salão. Faz 2 dias que a garota selvagem não sai do castelo. Ela deve sair em breve e vocês devem estar prontos, pois a leoa está ficando impaciente. Robert falou as palavras do pergaminho, olhando para os homens que mantinham uma expressão indiferente. Diga-me quem é essa leoa? Ele perguntou. Não sabemos de quem o senhor está falando, majestade. Foi tudo que aquele que parecia ser o líder disse. Diga-me qual é o seu nome. Arya falou de repente. O homem a encarou com um olhar de ódio. Não vou te responder, selvagem, rosnou ele antes de receber um segundo golpe na cabeça de Jory. É melhor você falar direito com as pessoas aqui, seu idiota. Jory rosnou quando o homem desabou de dor, seu rosto batendo no chão de pedra do salão. Responda, garota, seu tolo. Qual é o seu nome? O rei, em vez de ficar bravo com Arya por levantar a voz, permitiu que o homem respondesse à sua pergunta. Sou Berg, majestade, era assim que minha mãe me chamava, disse ele. Agora me diga, Berg, tenho ouvido algumas coisas de Kingsland, que o novo alto septão invocou a fé militante e você vem recrutando há mais de 1 ano. Arya falou novamente enquanto as pessoas ficavam em silêncio. O homem apenas cerrou os dentes, sem dizer nada à garota que o questionava. Eu me pergunto por que você voltou a isso, porque eu lembro que essa mesma fé militante causou muitos problemas nos primeiros anos do governo estabelecido de Aegon. Você está fazendo isso por medo do Ártico? Arya perguntou, provocando alguns murmúrios quando o nome do reino além do muro foi pronunciado. Você vai deixá-la falar por você? Cersei zombou de repente. Ela tem todo o direito, ela foi a emboscada. Ned levantou a voz dessa vez ao lado do rei. Você não tem o direito de falar desse jeito. Cersei rosnou para Lord Stark. Silêncio, mulher, você já disse o suficiente, deixa a garota continuar. Robert disse, não querendo mais ouvir sua rainha irritante, especialmente quando seu nome estava no meio dessa confusão. Não tememos o seu reino, seus selvagens pagãos. Rosnou ele, enquanto Arya o cumprimentava com um aceno de cabeça, sem se surpreender com o insulto. Ela queria entender mais sobre aquela seita cheia de lunáticos. Também tenho uma pergunta para você, rei de Westeros. Você estava tão desesperado por Jon que trouxe esta seita de volta ao poder? Você sabe muito bem que isso pode se voltar contra você também, certo? Arya falou abertamente com Robert, sem demonstrar qualquer hesitação, mesmo com o horror de todos ao seu redor. Como ousa falar com o rei desse jeito? Cersei rosnou mais uma vez. Silêncio, mulher. Robert exclamou mais uma vez, voltando o olhar para Arya. Você também deveria saber que não vou levar isso como nada além de um insulto, certo? Disse ele sério, mas ela não recuou. Enquanto Ned parecia um pouco desconfortável com tudo aquilo. Só estou tentando entender o que está acontecendo aqui. Afinal, tudo indica que sua rainha está tentando me matar em uma emboscada junto com esses homens. Hoje pode ser eu, amanhã pode ser qualquer um, respondeu Arya com um tom cheio de desdém. A rainha ficou irritada e deu um passo à frente, aproximando-se do rei. Me dá esse papel, eu quero ver. Exigiu, enquanto Robert o entregava para ela ler por alguns segundos. Antes que ela simplesmente o pegasse entre 2 dedos e começasse a rasgá-lo na frente de todos. Isso não diz nada, exclamou, provocando uma série de reações por todo o salão. Se não diz nada, então por que você está tão desesperado para rasgar essa evidência? Mas não se preocupe, há um grande número de rascunhos dos quais os idiotas que você contratou não se livraram, e agora podemos usá-los contra vocês, zombou Arya, enquanto a tensão na sala continuava a aumentar. Chega disso! Parem de se acusar! Exclamou o rei. Meu rei! Ned falou ao lado dele. Sei que ainda não podemos concluir nada, mas deveríamos pelo menos continuar lendo as evidências e questionando os envolvidos, disse Ned, e Robert concordou. Tudo bem, Ned. Vamos continuar o julgamento, disse ele, enquanto olhava para a rainha, uma mulher que retribuía seu olhar, cheia de ódio. Ele não gostou da atitude dela, simplesmente destruí-la demonstrava desespero. Ele começou a desconfiar. Rapidamente a caixa com os documentos começou a circular. Mace Luwin começou a ler. Cada um deles mostrava os movimentos dos militantes da fé desde que haviam deixado a procissão, ou mesmo antes. Durante a jornada para o Reino do Norte, como alguns dos papéis indicavam, algumas mensagens mencionavam que eles estavam escondidos nas florestas e se dirigiam para a região de Winterfell. Depois vieram as notícias sobre Arya, sobre suas atividades solitárias na Floresta dos Lobos, silenciosamente abatendo alguns animais com arco e flecha em intervalos de dias. O nome Cersei nunca foi mencionado, mas a pessoa que dava as ordens era sempre chamada de a Leoa. Talvez ela mesma tivesse escolhido esse codinome por soar poderosa, evitando pronunciar seu nome. Só um idiota não conseguiria associar Leoa a ela, e foi nesse momento que Arya pensou que a rainha era uma mulher extremamente estúpida, ainda mais do que inicialmente imaginara. Os homens também começaram a ser interrogados, evitando dizer qualquer coisa. E ao insultarem Arya ou qualquer membro da família Stark durante a continuação do julgamento, receberam alguns golpes na cabeça. No fim das contas, não podemos fazer nada, disse o rei simplesmente com um olhar cansado. Não que pudesse fazer muita coisa ali, e ele sabia disso. Não há provas suficientes para acusar a rainha, disse ele por fim. Você espera que eu aceite ficar no mesmo castelo que um assassino, rei de Westeros?
A voz de Gil falou atrás de Arya, mais alta do que ela pretendia. Quem você está chamando de assassino, sua prostituta selvagem? Cersei exclamou do outro lado. Não chame minha mãe assim, sua selvagem, gritou Joffrey ao lado dela. Chega, gritou o rei naquele momento, tentando retomar o controle da situação. Ele voltou sua atenção primeiro para Gil. Não vou deixar você chamar a rainha de Westeros de assassina. Vou deixar isso bem claro, disse ele, enquanto Gil cerrava os dentes. Desculpe, majestade, mas... Quando Arya estava prestes a dizer algo, seu pai levantou a voz. Não permitirei que permaneça no castelo depois disso. Ele falou enquanto Robert parecia atordoado. O que você quer dizer com isso, Ned? Robert levantou uma sobrancelha. Estou dizendo que alguém tentou matar minha filha. E ele está neste castelo desde que chegou com sua comitiva. E descobrimos aqui que ele tem enviado cartas para assassinos. Mesmo que não haja provas de que foi a rainha, não posso permitir que isso continue. Ele falou em tom sério, deixando Robert atordoado. O que quer dizer com isso, Ned? Perguntou, estreitando os olhos. Desculpe, vossa graça, mas não permitirei que ela permaneça no castelo. Ele deixou bem claro, fazendo com que todos se calassem. Lord Stark estava realmente forçando o rei a deixar sua casa. Até Arya olhou surpresa para o pai, ela não imaginara que ele faria algo tão radical. Era loucura expulsar o próprio rei de sua casa? Não cometerei os mesmos erros do passado, disse Ned a si mesmo. Você não pode estar falando sério, Ned? Perguntou Robert, indignado, enquanto a rainha estava igualmente ofendida e prestes a amaldiçoar toda a família Stark. Talvez devêssemos chegar a um acordo. Não precisamos ser tão radicais. Enquanto isso, Arya decidiu tentar acalmar a situação. Quando ela falou, todos se voltaram para ela. O que você quer dizer? Perguntou o rei, ainda furioso e abalado pelo pai. Para evitar um confronto direto, poderíamos levar a rainha para o outro lado do castelo, disse Arya. Você quer que eu saia dos meus aposentos? Vá para outra parte? Deixe a parte principal do castelo, exclamou Cersei, indignada. Seus filhos não precisam sair. Só você, disse Arya com um tom indiferente. Você não pode estar falando sério, rosnou ela sem acreditar no que ouvia. Arya sabia que ao dizer tais palavras, estava praticamente destruindo toda a dignidade da rainha diante de todos ao redor. Ela podia ter grande poder na maior parte de Westeros, mas em Winterfell, isso não aconteceria. Ela estava sendo humilhada diante de todos. Arya sabia que a rainha era vaidosa demais, talvez ela nunca odiasse ninguém tanto quanto odiava Arya agora. Robert, se isso realmente acontecer, juro que meu pai marchará com seus exércitos para Winterfell imediatamente e colocará toda a família Stark em seu devido lugar. Vocês todos serão espetados, rosnou ela com fúria. Seus filhos, até mesmo Joffrey, pareciam perturbados. Como ousam? Robb exclamou com raiva, ao lado de Arya e seu pai, enquanto os homens Stark quase reagiam também. Vamos acabar com essa loucura, disse o rei mais uma vez e se virou para a rainha. Não ameace os Stark na minha frente de novo, exclamou ele, enquanto ela se aproximava. Eles me ameaçaram. E me tratam como uma serva no seu castelo. Sou filha de Tywin Lannister. Ninguém nos 7 reinos ousaria fazer isso comigo, gritou ela. E você ameaça minha família. Você acha mesmo que tem algum direito aqui em Winterfell, Cersei Lannister? Disse Ned com fúria. Os soldados estavam prestes a reagir novamente e os servos começaram a fugir, sabendo muito bem o que poderia acontecer ali. Mas antes que o som das espadas pudesse ser ouvido, algo mais quebrou a tensão no salão de julgamento. Ha 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 ha. De repente alguém começou a rir, e todos se voltaram para a fonte da risada. Era a Arya. Ela nem parecia se importar mais com o caos, e olhou para Cersei com desdém quando parou de rir, enquanto já via seu irmão se preparando para atacar se necessário. Os guardas reais de Westeros. Você disse que vai ligar para o seu papaizinho, eu só queria saber como exatamente Tywin Lannister conseguirá marchar até Winterfell. Diga-me, Cersei, você consegue lidar com Jon quando ele descobrir isso? Quando ele enviar mais de 1000 navios para atacar o Oeste, queimar Lannisporto, destruir Rochedo Casterly e afundar sua preciosa casa no fundo do mar? Será que seu pai seria tolo o suficiente para desafiar Jon? Afinal, os Stark ainda são a família dele. Ela fez uma pausa antes de continuar. E acredite, não importa quantos exércitos vocês reúnam nos 7 reinos. Não importa se vocês têm a fé militante, a riqueza do seu pai, os navios dos Greyjoys. Todos vocês perecerão diante do poder do Ártico. Ela disse friamente para Cersei. A Arya deixou o local em choque. Até mesmo aqueles que estavam prontos para lutar pareceram reconsiderar. Arya nunca havia falado tão abertamente sobre o Ártico, mas desta vez não conseguiu se conter e encarou a rainha, desafiando-a a encontrar algum argumento de que seu pai conseguiria lidar com Jon e o reino do Ártico. Westeros jamais teria chance contra o exército do Ártico, e só porque estavam em guerra além da muralha agora é que não puderam agir de verdade. Mas quando a guerra no norte terminasse, se os 7 tentassem alguma coisa, pagariam. O Ártico traria caos e terror a todos. Arya não fazia ideia de que Jon já estava almejando o trono de ferro há algum tempo, mas sabia que ele nunca deixaria Westeros escapar facilmente se eles errassem. 1000 navios, murmurou alguém assustado. Arya se virou para o homem surpreso. Sim, uma frota de 1000 navios. A maior frota do mundo.
capaz de disparar fogo selvagem a longa distância, como você já ouviu falar. Nem mesmo os Greyjoys conseguiriam resistir à frota do Ártico por muito tempo. Então, especialmente para a rainha de Westeros, seria sensato não provocar uma guerra que ela e seu pai não conseguem lidar. Arya disse com um olhar zombeteiro. Sua tentativa de assassinato, mesmo que o rei não possa fazer nada, é sem dúvida algo que Jon não deixará passar facilmente. Então, o rei de Westeros, é muito provável que as ações de sua esposa tenham desencadeado uma guerra assim que Jon descobrir o que aconteceu aqui hoje. Arya disse não porque pediria a Jon que iniciasse uma guerra por ela, mas porque sabia muito bem que ele não deixaria as coisas como estão. De qualquer forma, estou indo embora. Espero, pai, que o senhor resolva isso com aquela mulher. Não quero mais cruzar com ela nos corredores deste castelo. Ela me dá nojo, e sinto vontade de vomitar toda vez que olho para ela. Arya deu um passo à frente ao dizer essas palavras, deixando até mesmo a rainha sem palavras, sem resposta, sem palavras para se defender de tais declarações. A garota simplesmente virou as costas e começou a sair do salão de julgamento, enquanto servos, soldados e até mesmo os homens Lannister não ousaram ficar em seu caminho, dando um passo para o lado. Todos observaram Arya simplesmente se afastar ao lado de Meeryn e seus dois guardas reais, dando início a uma nova discussão no meio do salão, enquanto seu pai parecia bastante envolvido na discussão e a rainha estava indignada, furiosa, depois de ouvir tudo aquilo de Arya. Mas Arya não se importou mais com isso e foi direto para o bosque sagrado. Arya, você está bem? Perguntou Meeryn, ao lado dela, depois de caminharem todo o caminho em silêncio até chegarem à árvore sagrada. Estou bem. Só cansada, disse Arya, parando em frente à árvore. O que você acha? Não acredito que essa mulher vá aceitar as coisas como elas são. Isso pode se tornar um grande problema, Arya. Meeryn tentou avisá-la. Não se preocupe. Eu já estava planejando lidar com a rainha de um jeito ou de outro. Já que ela quer ser teimosa, vou fazê-la sentir um terror muito pior do que o que sentiu de Jon alguns anos atrás, disse ela, enquanto uma águia aparecia no topo da árvore antes de pousar em uma rocha em frente à Arya. Arya tinha um olhar bastante frio naquele momento, encarando a águia. Vou fazer algumas visitas à rainha, através desta águia. Nos próximos dias tenho certeza de que ela ficará bem convencida a ficar longe de nós, Arya disse, olhando para as garras da águia. Capítulo 298, uma pequena conversa com os Tyrells. Ponto de vista de terceira pessoa. Winterfell, 298 d.C. Princesa, acho que precisamos voltar. Estamos aqui há muito tempo. Lembra que seu pai estava esperando aquele Lorde do Sul, certo? Disse Meeryn ao lado de Arya, enquanto sua amiga a observava em silêncio após passar algum tempo em transe na árvore coração. Eles estavam lá no bosque sagrado há algum tempo, enquanto Arya parecia estar debatendo o que fazer naquele momento e como planejava agir contra a rainha. Arya finalmente suspirou. Acho que você tem razão, Meeryn disse Arya, parada em frente à árvore, sacudindo um pouco o vestido depois de se ajoelhar por um tempo. Olhando para o sol naquela posição no céu, ela duvidava que ainda teria tempo de se encontrar com sua família antes que eles recebessem Lord Tyrell. Ele já deveria estar se estabelecendo em Winterfell agora. Mas como seu pai não a havia incomodado até aquele momento, isso significava que ela não teria problemas com ele, nem receberia nenhuma bronca, dadas as circunstâncias que havia enfrentado até então. Eles finalmente começaram a deixar o bosque sagrado, enquanto viam uma certa comoção calma no pátio, com os estandartes Tyrell entre um grupo de homens vestindo armaduras com o mesmo símbolo da rosa no peito, o que significava que Vilas Tyrell já estava no castelo, vendo seus homens e servos tentando organizar a estadia dos nobres da Campina naquele momento. Havia outros estandartes da Campina, o que não era surpresa, visto que o herdeiro da casa protetora estava viajando para este lado de Westeros. Muitos lordes o acompanhariam. O que você planeja fazer, princesa? Meeryn perguntou, enquanto Arya a olhava com um olhar de desaprovação por ela continuar a chamá-la pelo título, mas a garota não pareceu se importar. Me chame de Arya, apenas Arya, mesmo quando estivermos em público, alertou Arya. De qualquer forma, vamos encontrar meu irmão. É muito provável que Robb e nosso pai estejam conversando com o grupo Tyrell dentro do castelo e não vamos interromper, disse ela, enquanto facilmente chamava a atenção de todos no castelo ao vê-la ali. Após a confusão com a rainha, as pessoas imediatamente fofocaram, mas ela ignorou e foi atrás de Bran, que ela já havia encontrado através dos olhos dele no topo de Winterfell, o que não era nenhuma surpresa, já que ele estava em um canto do castelo onde costumava treinar secretamente com o arco sem que ninguém o julgasse. Arya chegou ao local e levantou a cabeça enquanto olhava para o garoto subindo em uma das torres daquele lado de Winterfell onde quase ninguém entrava. Bran, o que você está fazendo? Arya murmurou, sua voz alcançando facilmente seu irmão, que a encarou surpreso. Quase caí de susto. Arya, não me chame assim. E como você me encontrou? Gritou ele lá de cima. Você precisa ter cuidado. Mas, respondendo à sua pergunta, é fácil ver você escalando aquela torre como um lagarto. Você não ouviu o pai dizendo para você parar de escalar? Arya repreendeu o irmão. Estou seguro, irmã. Só estou apreciando a vista de Winterfell para ver a chegada dos Tyrells. Ele gritou de cima, enquanto ela balançava a cabeça. Você nem viu que eles já tinham chegado. Seu idiota. Arya murmurou. Seu irmão devia estar escondido ali o tempo todo. Desça. Isso é perigoso. Mesmo sendo o maior alpinista de Winterfell, nunca se sabe o que pode acontecer. Arya repreendeu.
Ela percebeu que aquelas estruturas eram antigas, e que uma mão ou um pé deslocados em uma pedra solta poderiam ser fatais para seu irmão, e ela não queria que isso acontecesse em hipótese alguma. Bran pareceu suspirar enquanto rapidamente começava a descer, com Arya soltando um suspiro de alívio quando viu seu irmão finalmente chegar ao chão. Ele olhou para ela timidamente enquanto via Meeryn e os guardas reais a poucos metros deles, dando espaço aos dois irmãos. Você realmente precisa ter mais cuidado com isso, Bran. Arya se aproximou e bagunçou o cabelo dele, enquanto ele parecia um pouco envergonhado antes de voltar seu olhar para ela com mais cautela. Irmã, sobre o julgamento. Ele murmurou cuidadosamente. Estava claramente assustado ao ver o caos na sala do trono. Se você está com medo, não se preocupe, e mesmo assim, você pode desmoronar comigo, irmão, disse Arya, agachando-se diante dele e olhando-o com ternura. Ela não queria que ele ficasse muito assustado com o que havia acontecido. Essa não era a intenção dela. Eu sei. Mas eu estava preocupado com você. É verdade que pode haver uma guerra? Ele perguntou com muito cuidado. Honestamente, Arya olhou para ele seriamente. Sim, ela disse, sabendo muito bem que Jon agiria assim que soubesse o que tinha acontecido naquele dia. As evidências nos casos seriam suficientes para lançar um ataque contra a rainha e os Lannister. Por mais que ela tentasse negar, Jon parecia conhecer aquela mulher bem o suficiente para não hesitar em acusá-la. Uma mulher capaz de fazer isso com a própria filha. Arya estremeceu ao pensar em como alguém poderia fazer uma coisa dessas depois de ouvir Myrcella. Ficaremos bem? Bran perguntou com alguma preocupação. Estaremos muito seguros, irmão. Não se preocupe, Jon sempre nos protegerá. Ela o assegurou. Tenho certeza. Quem me dera poder vê-lo de novo. Bran murmurou pensando em Jon. Fazia anos que não se viam, desde que Arya deixara Winterfell. Então você sente falta dele? Perguntou Arya, olhando para ele. O menino assentiu silenciosamente. Eu sei. E ele sente o mesmo, sem dúvida. Ele te vê como um irmão mais novo e certamente nunca te esqueceu. Mas ele é um rei e está muito ocupado, especialmente com a ameaça que está chegando ao norte, disse Arya. Contra os mortos. Ele disse cuidadosamente, lembrando-se de sua mãe dizendo que tudo aquilo era bobagem, seguindo os mesmos pensamentos de muitos outros quando ele falou sobre isso. Muitos zombaram dessa afirmação, e ele foi proibido de dizer qualquer coisa sobre isso a Tommy e Myrcella. Ninguém além de Arya e sua família acreditava nisso. Até mesmo Robb, que Bran sempre vira zombando de Jon a vida toda, parecia acreditar em tudo no momento em que Arya lhe contava. Mas outras pessoas ainda se mostravam um tanto céticas em relação a essa afirmação sempre que ele a mencionava. Sim, contra os mortos, irmão. Jon protegerá o mundo, nossa família e todas as pessoas aqui no sul, sejam elas boas ou más. Mesmo aqueles que riram dele, Jon protegerá a todos. Arya disse, e Bran assentiu. Ele virá aqui um dia, ele perguntou. Tenho certeza que sim. Quando tudo finalmente acabar, quero voltar e trazer Jon de volta para Winterfell, mesmo que eu tenha que arrastá-lo. Ela riu, e Bran também sorriu. Mas e o Robb? Ele gosta do Robb agora? Perguntou Bran de repente. Arya fechou a boca imediatamente. É, um pouco complicado. Ela murmurou. Mas Robb está tentando, certo? Ele não fala mais mal de Jon. Ele disse inocentemente. Sim, é verdade. Nosso irmão mais velho amadureceu. Sei que o relacionamento dele com Jon está desgastado há muitos anos, mas tenho certeza de que eles voltarão a conversar um dia. Ela disse. Você promete. Ele murmurou olhando para a irmã. Era óbvio que Bran queria a família unida. Farei o meu melhor para fazer Jon perdoar Robb, ela disse, e Bran assentiu com um sorriso mais alegre. Agora me diga, você vai continuar escalando Winterfell? Arya perguntou novamente. Ela não queria que o irmão continuasse fazendo isso. Ela não sabia por quê, mas tinha um mau pressentimento. Por quê? O menino perguntou em tom acusatório, sem querer parar de subir. Porque se você não se comportar, eu não vou te levar para o Ártico, ela disse, soltando uma risadinha. Ártico? Você vai me levar lá? Para a casa do Jon? Ele murmurou, arregalando os olhos de surpresa. Assim que tudo estiver seguro, vou te levar para o Ártico. Você verá o lugar mais lindo do mundo, cheio de criaturas mágicas e tantas coisas fantásticas que você não encontra em nenhum outro lugar. Ela provocou, fazendo uma pausa antes de continuar. Mas para que isso aconteça, você tem que me prometer que não vai mais escalar. Ela deu sua condição, e ele assentiu. Vou tentar, ele murmurou. Prometa-me. Ela insistiu, já que ele ainda não tinha prometido. Tudo bem, eu prometo, disse Bran. Arya sorriu e voltou para Meeryn, que estava parada à distância. Amigo, vem aqui e certifique-se de que Bran garanta que cumprirá sua promessa. Ela provocou, enquanto Meeryn sorria na frente dos guardas reais e se aproximava deles, que estavam parados o tempo todo ouvindo a conversa de Arya com seu irmão. Bran pareceu um pouco surpreso quando Meeryn se aproximou. Meeryn tinha cabelos mais ruivos que os de Bran, assim como Robb, Sansa e Rickon, que haviam assumido a aparência dos Tully, com olhos azuis e cabelos ruivos. Mas Meeryn ainda tinha os cabelos mais ruivos de todos. Ela costumava dizer que seus cabelos eram beijados pelo fogo, como as pessoas de além da muralha costumavam dizer. Ela se ajoelhou ao lado de Bran, e ele engoliu em seco. Sua bochecha roçou levemente na dele, e um sorriso brincalhão se espalhou por seu rosto. Ele não tentou olhar para ela e olhou sem jeito para Arya, em algum lugar entre raiva e constrangimento. Arya sabia que Bran estava começando a desenvolver uma certa queda por Meeryn, algo bastante comum quando se é jovem.
Arya até o provocava às vezes, o que sempre deixava Bran nervoso sempre que Meeryn se aproximava só para provocá-lo. Pare com isso, ele murmurou enquanto Arya ria, olhando para o arco e flechas que estavam por perto. Então, irmão, como estão suas habilidades? Ela perguntou com um sorriso cheio de ternura, na esperança de aliviar o nervosismo do irmão. Eles estão ficando bons, irmã. Um dia eu quero ser tão bom quanto você, disse ele com um tom mais confiante. Tenho certeza que sim, irmão. Estou ansiosa por isso, disse ela. Que tal eu te mostrar? Ele provocou, ignorando Meeryn. Que tal outra hora, irmão? Preciso verificar como estão as coisas no castelo depois do que aconteceu. Também quero ver como meu pai está lidando com a comitiva de Lord Tyrell. Ela disse, sabendo que seu irmão não poderia lhe dar muitos detalhes sobre os eventos do julgamento, então não o pressionou. Tudo bem. Ele disse, um pouco abatido, enquanto Arya tocava seu ombro. Irmão, sabe o que eu estava pensando? Disse ela voltando a atenção para Bran. Que tal eu te mostrar umas habilidades legais? Percebi uma coisa desde que voltei para Winterfell, mas achei que você era muito jovem e que seria melhor treinar isso no Ártico. Mesmo assim, de certa forma, você é um Varg, e poderoso. Acho que Robb, Sansa e Rickon também têm esses poderes, mas você é mais forte do que qualquer um deles. Mais forte até do que eu, disse ela. Isso surpreendeu. Não que ele fosse mais forte que ela agora, mas seu potencial era maior que o de Arya. Ela podia sentir isso nele. Sério? Ele disse, surpreso. Sim, talvez eu te dê algumas dicas para que você possa treinar aqui em Winterfell com a Summer, disse ela, olhando para o lobo gigante aos pés de Bran. Tenho certeza de que Jon estará bastante interessado em torná-lo poderoso quando chegar ao Ártico. Ele pode te treinar quando tudo estiver seguro, disse ela. Bran observou com grande interesse, surpreso com a revelação, enquanto Arya percebia sua excitação. Ela então moveu a mão e bagunçou o cabelo dele enquanto começava a se afastar. Agora vou para o castelo. Quer ficar aqui mais um pouco? Ela perguntou, e ele assentiu, pegando seu arco. Pretendo treinar um pouco mais, disse ele, e ela assentiu. Ao se despedir, Meeryn ainda estava perto dele, para grande constrangimento de Bran. E o beijou na bochecha, piscando um olho deixando Bran tão vermelho quanto seu cabelo. Eles se afastaram dele, enquanto Arya tentava não rir para não envergonhar o irmão. Achei que ele tinha uma queda pela filha do Lord Reed, murmurou Arya, virando-se para o amigo. Às vezes você passa dos limites com as provocações, Meeryn disse Arya, enquanto a amiga apenas sorria. Espero que você não acabe partindo o coração dele, murmurou ela para Meeryn. Talvez. Seu irmão parece estar se tornando um rapaz muito bonito. Meeryn riu seguindo Arya enquanto elas se juntavam a Gil e Barry, voltando para o centro do castelo. O que o grupo não esperava era encontrar Lord Tyrell na entrada principal do castelo com uma bengala, acompanhado por vários homens, um deles seu irmão Garland. Assim que a notaram se aproximando, mantiveram os olhos fixos nela o tempo todo. Princesa Arya, disse ele cortesmente. Você está ainda mais bonita do que eu me lembrava, como uma verdadeira rosa de inverno, disse ele, enquanto Arya arqueava uma sobrancelha, um pouco surpresa com sua aproximação. Princesa Arya. Ao lado dele, Garland também a cumprimentou. Lord Tyrell, sempre galante, não perdeu tempo em cumprimentá-la daquele jeito quando o grupo de Arya parou na frente deles. Lord Tyrell. Obrigada pelas palavras, Sr. Garland. Ela cumprimentou os dois irmãos e gesticulou para o lado. Esta é Meeryn, minha dama de companhia. Uma nobre do Ártico. Lady Meeryn. Devo admitir que estou cada vez mais impressionado com as mulheres além da muralha. Um lugar surpreendente para produzir tantas damas de rara beleza. Vilas a elogiou no mesmo tom galante. Suas palavras me deixam tímido, Lord Tyrell, mas é um prazer conhecê-lo, Sr. Galan. Meeryn riu enquanto cumprimentava os irmãos. Lady Meeryn. Sr. Galan a cumprimentou. Arya falou novamente. Peço desculpas se a ofendi por não estar com minha família quando vocês chegaram ao castelo, disse Arya, tentando manter a imagem de sua casa. Sem ofensa, princesa, respondeu Tyrell com um sorriso gentil. Soubemos da sua situação e certamente não esperaríamos nada depois do que nos contaram. Espero que esteja perfeitamente bem, disse ele, parecendo preocupado. Estou bem, obrigada pela preocupação. De qualquer forma, espero que Winterfell esteja te acolhendo bem. Eu estava indo falar com meu pai, se me dão licença, disse ela, começando a entrar no castelo, mas Tyrell levantou a mão. Se não for uma ofensa, princesa, gostaria de solicitar uma audiência com você. Estou esperando seu retorno desde que me disseram que você foi vista passando pelo pátio. Arya levantou uma sobrancelha, imaginando se ele estava esperando o tempo todo enquanto ela conversava com seu irmão Bran. Arya o estudou por um momento. Ela viu apenas um motivo para Tyrell querer uma audiência direta com ela. E era sobre o Ártico, e tudo que aquela casa representava por meio de seus laços com Jon. Muito bem. Siga-me, disse ela finalmente. Ela estava prestes a se encontrar com o pai para recuperar as cartas de Jon, mas não custaria nada ver primeiro o que Lord Tyrell queria em relação ao Ártico. Ela poderia responder a Jon depois daquela conversa com ele, o herdeiro de Jardim de Cima. Afinal, tanto a casa Tyrell quanto o Ártico tinham questões pendentes. Eles seguiram para uma sala em um dos lados do castelo, onde quase ninguém entrava. Apenas Arya vinha de vez em quando, encontrando uma mesa em uma sala vazia. Lord Vilas e seu irmão Garland entraram, enquanto Arya esperava que eles se acomodassem junto com Meeryn e Gil, antes de voltar seu último olhar para Barry. Ela disse, não deixe ninguém se aproximar, alertou. O guarda assentiu.
Ele sabia que se Arya estivesse prestes a discutir assuntos entre a Campina e o Ártico, discrição era crucial, e como ela não podia usar o solar do pai, escolher aquele quarto, não querendo que ninguém ouvisse, era relativamente seguro para isso. Principalmente com toda a recente turbulência envolvendo a rainha. Ela provavelmente estava desesperada para ouvir a conversa, e Arya não ficaria surpresa se Barry começasse a expulsar qualquer bisbilhoteiro que tentasse se aproximar da sala. Agora, senhores do Campina da Casa Tyrell, o que gostariam de discutir? Arya começou, com um tom muito mais sério do que antes. Não havia mais cortesia, e seu olhar voltou-se para os dois irmãos Tyrell como um falcão. Garland olhou para o irmão antes de se virar novamente para a princesa do Ártico. Gostaríamos de entender a posição do rei do Ártico em relação à minha casa, disse Vilas imediatamente. Bem, pode ter certeza de que você não está na lista de favoritos do Jon. Sua casa deve ao Ártico. Ou melhor, aos cavalos, disse Arya, ainda com um tom sério. Você não pode esperar que a gente finja que nada aconteceu depois do que ele fez em Vila Velha. Garland foi quem falou dessa vez. Talvez não, mas veja, desde que Lord Gotover, sob a influência de Jardim de Cima, armou uma armadilha para Jon em Vila Velha, a Campina compartilha a responsabilidade. Jon não simplesmente marchou para Vila Velha e fez exigências, não seus grandes mestres, o Alto Septão e outros fizeram. Você realmente espera outro resultado quando o colocam em uma sala e o ameaçam, disse Arya com desdém. Não sabemos o que realmente aconteceu lá, princesa. Pode ser que nem tenha acontecido. Vilas falou cautelosamente enquanto Arya lançava um olhar mais frio para ele. Diga-me, Lord Vilas, o senhor conheceu Jon pessoalmente. Diga-me uma única vez em que ele atacou alguém sem motivo ou agiu com arrogância. Ele era um rei mais rico do que qualquer um de vocês, e todos aqueles lords da Campina. Jon alguma vez precisou ser pomposo? Ele veio ao seu reino com propostas altamente benéficas, e até onde eu sei, não saiu fazendo exigências. Estou errada? Perguntou ela diretamente. Vilas apenas assentiu, não parecendo inclinado a discutir. É verdade, princesa. O rei Ártico pode ser muitas coisas, mas ele era respeitoso na maior parte do tempo, admitiu Garland. Na maioria das vezes, sim, retrucou Arya. Mas quando ele precisava usar a força, não ficava parado. Como com Sor Boros, que o insultou publicamente, ou até mesmo com sua esposa, a rainha Serena. Diga-me, você agiria de forma diferente se um lorde tentasse rebaixar você e sua esposa? Você não lutaria pela sua honra e pela dela, a mulher que jurou proteger? Perguntou ela. Não posso discordar de você, princesa. Jon agiu corretamente e com firmeza quando necessário. Não vou negar isso. Mas nossa situação com os outros lordes é diferente. Nem todos veem da mesma forma, disse Vilas. Porque eles são gananciosos e injustos. Viram Jon como uma oportunidade, tentaram prendê-lo, e no momento em que ele reagiu, agora se fazem de vítimas como se fossem inocentes. Lord Gotover é um exemplo perfeito disso. Não foi ele quem armou a armadilha para Jon? E agora se arrepende depois de ver a força militar do Ártico, a mesma que ele subestimou, pensando que Jon simplesmente se curvaria àquelas exigências absurdas em Vila Velha. Arya soava claramente hostil. Os dois Tyrells permaneceram em silêncio por um momento, antes que um deles finalmente falasse novamente. Sei que cometemos erros de muitas maneiras. É por isso que pretendia encontrá-la assim que soubesse que o rei viajaria para Winterfell, na esperança de tentar consertar as coisas entre nós. Ele disse, você, ou sua avó? Arya retrucou, erguendo uma sobrancelha. Ele parecia inseguro sobre o que dizer, e Arya continuou antes que ele pudesse responder. Sem querer ofender, Lord Tyrell, mas parece que você percebeu que o Ártico não é algo para se brincar, e agora está tentando evitar um ataque futuro. Uma retaliação de Jon, certo? Ela perguntou. Meeryn permaneceu em silêncio ao lado de Arya, mas ficou surpresa ao ver como Arya havia assumido o controle da conversa, mostrando-se muito mais agressiva agora. Gil, atrás de Arya, também não disse nada, apenas ouvindo e observando os dois homens com grande interesse. Ela não estava na jornada para as terras ocidentais de Westeros, mas ouviu toda a história. Ouviu-se um som atrás da porta e todos ouviram alguém gemer. Todos viraram os olhos para o objeto, enquanto Arya balançava a cabeça. Ignore isso. Algum idiota infeliz está tentando se aproximar e ouvir. Ela disse, sabendo que Barry provavelmente estava batendo em alguém naquele momento. O que realmente queremos é entender como o rei do Ártico pretende agir. Não queremos ser inimigos. Na verdade, estamos dispostos a devolver o ouro integralmente, disse Vilas, fazendo Arya erguer uma sobrancelha. Mesmo que ela pudesse ter exigido isso. Ela sabia que seria um problema para as casas Rite se descobrissem que elas estavam cedendo aos termos do Ártico depois do que aconteceu em Vila Velha, independentemente de Jon estar certo ou não em suas ações. Talvez eles não estivessem fazendo isso publicamente, mas usando a riqueza da casa Tyrell para tentar consertar o relacionamento. No entanto, acredito que há mais nisso, não é? Disse Arya, já sabendo que devia haver uma condição. A Campina tinha uma relação muito complicada com o Ártico, tanto comercialmente, afinal, o Ártico era uma ameaça. Quando o principal produto da Campina era comida, o Ártico podia facilmente fornecê-la ao norte, por exemplo, destruindo grande parte do mercado comercial da Campina. E o que impediu isso foi a própria decisão da coroa de não permitir que o norte financiasse um inimigo declarado. Sim, há algumas condições. Vilas disse visivelmente se preparando, com um toque de constrangimento em sua expressão.
Queremos que o Ártico nunca venda comida para o norte, disse ele, e já parecia saber o que viria a seguir, enquanto Arya o olhava como se ele fosse um idiota. Você deve estar brincando comigo, né? Arya murmurou, quase incapaz de acreditar na situação. Afinal, o ouro que Jon poderia ganhar do norte superaria facilmente o que eles estavam perdendo da Campina em apenas algumas luas, especialmente quando a própria Campina poderia ser subjugada pelo poder militar de Jon. Só um tolo concordaria com algo assim, e ela levou isso quase como uma ofensa pessoal. Como se pensassem que estavam lidando com alguém que não conseguia nem limpar a própria bunda. Desculpe por isso, foi uma exigência da nossa avó. Garland murmurou, já lendo a expressão de Arya, claramente envergonhada por tais palavras. Tudo bem, vou fingir que nunca ouvi isso. Arya murmurou com profundo desgosto. A segunda condição é que você concorde em ser minha prometida e futura dama de Jardim de Cima. Vilas disse corando, enquanto Arya balançava a cabeça. Desculpe, Lord Tyrell. Você terá que procurar em outro lugar. Ela disse simplesmente em tom neutro, sem querer levar a discussão adiante. Vilas suspirou. Mesmo tendo acabado de ser rejeitado, parecia já esperar por aquela resposta. E a pergunta que eu gostaria de fazer. Ele se recompôs, olhando com um tom mais sério, até mesmo surpreendendo Arya naquele momento. É se Jon Arryn pretende retomar o Trono de Ferro no futuro. Capítulo 299, uma conversa com Lord Stark sobre Westeros. Ponto de vista de terceira pessoa. Winterfell, 298 d.C. Assim que Vilas fez sua terceira pergunta, a atmosfera naquela sala imediatamente ficou tensa, como se a temperatura tivesse caído ainda mais, a ponto de deixar os dois lords sulistas desconfortáveis em suas vestes nobres excessivamente luxuosas, inadequadas para o frio ao qual não estavam acostumados. Jon não tem interesse no Trono de Ferro, até onde eu sei. Essa foi a resposta de Arya, enquanto olhava para os irmãos com um tom bastante sério. Eles sabem. Ela sabia. Eles sabiam sobre a ascendência de Jon, não foi à toa que um dos Tyrells até demonstrou um brilho perigoso nos olhos ao perguntar isso. Afinal, parecia colocar muitas coisas em risco. Mesmo que pudessem usá-lo como ameaça para atacar os Starks, todo o norte poderia se juntar ao Ártico também, o que os colocaria em uma posição difícil. Não era uma informação que pudesse ameaçar Jon tanto quanto no passado. Entendo. Foi tudo que Vilas respondeu, cautelosamente. Era só isso que o senhor queria, Lord Tyrell? Perguntou Arya, mas com um tom que parecia mais querer encerrar a conversa do que buscar uma resposta. Sim, isso nos satisfaz. Trouxemos o ouro que devíamos, está em Porto Branco. Soubemos que sua partida está se aproximando. Então pedirei ao meu irmão que a acompanhe até o porto para recuperar o ouro do nosso navio para que você possa levá-lo ao seu irmão. Ele disse, fazendo uma pausa antes de continuar. Se não for ofensivo me convidar. Na verdade, eu estava interessado em fazer uma excursão pelo reino, se o rei do Ártico permitir, para visitar o Ártico. Ouvi dizer que é único no mundo. Mas temo que isso não seja possível, certo? Perguntou ele. Arya assentiu. Sim, o Ártico está fechado no momento. E continuará assim por um bom tempo. Ouvi rumores estranhos sobre Sarks, Grunkins e os mortos-vivos. É difícil de acreditar. Garland deixou escapar algo ao seu lado, e ela já esperava por isso. Afinal, todos costumavam zombar sem conhecer a verdadeira escuridão além da muralha. Ninguém realmente acreditava nos caminhantes brancos, como Bran já havia notado naquela manhã, e Arya também sabia disso. Diga o que quiser. Tenho certeza de que ninguém acreditava na existência de gigantes, até que um deles apareceu na porta do seu castelo. Estou errada? Perguntou ela com um sorriso presunçoso. Bem, você tem razão. Mas um exército de mortos? Isso é exagero, não é? Foi Vilas quem disse isso sem a intenção de ofendê-la. Bem, aqueles que acreditam, acreditam. Mas saibam que não comercializaremos mais nada por um bom tempo. Até vocês que vieram do oeste para comprar produtos árticos vendidos nas cidades livres sentirão a escassez. E isso certamente seria muito ruim. Afinal, o gelo foi um grande sucesso, murmurou Garland. Obviamente, bebidas geladas mudaram muito a maneira como organizamos festas. Como as pessoas bebem em eventos ou até mesmo em reuniões privadas nos últimos anos entre aqueles com dinheiro. A sensação de ter algo gelado em um ambiente naturalmente quente era incrível, e algo que não poderíamos oferecer novamente até encontrarmos os produtos da Arctic. Não era de se admirar que houvesse um grande conflito entre deixar de lado todos os rancores e rivalidades e simplesmente trazer a Arctic de volta como aliada comercial, apenas para manter as mãos nesses produtos quando ninguém mais conseguia fabricá-los. Charutos, tecidos, bebidas e outros utensílios facilmente se tornaram itens de luxo na vida dos nobres. Produtos exóticos que mudaram até mesmo a maneira como eles se comunicavam e se portavam em eventos. No entanto, o gelo era o principal trunfo do Ártico. Arya sabia que Jon fora um gênio na criação das caixas de runas, que só poderiam ser ativadas corretamente no Ártico. Nosso pai certamente ficará muito triste. Vilas não pôde deixar de murmurar com um sorriso triste. Não importava se era caro ou não comprar gelo diretamente da Essos, já que ele nunca parava de comprar gelo, o que o deixou viciado em aproveitar suas bebidas dessa forma. Mas Tyrell estava muito satisfeito nos últimos anos. Mas agora, a situação não parecia tão favorável, pois ele teria que se contentar mais uma vez com bebidas quentes. De qualquer forma, acho que terminamos aqui, certo? Perguntou Arya. Está tudo bem, princesa. Pelo que vejo, este quarto é um pouco mais frio que o resto do castelo.
Prefiro não ficar aqui, comentou Vilas, enquanto Arya assentiu e se levantou. Meeryn e Gil a acompanharam enquanto ela se dirigia à porta, parando quando ela ouviu um dos irmãos. Esta sala não era para ser um ponto de encontro. Alguém morava aqui, não é? Não vou reclamar que a princesa nos trouxe aqui, é só uma observação, comentou Garland, olhando ao redor da sala vazia, exceto pela mesa onde haviam se sentado pela última vez. Este é o quarto mais distante do castelo, longe das fontes termais, é por isso que é tão frio. Alguém costumava dormir aqui, há muito tempo. Arya murmurou com um tom melancólico, e isso despertou a curiosidade dos Tyrell, intrigados pelo sentimento em suas palavras. E quem morava aqui? Perguntou Vilas, examinando o lugar com mais atenção. Certamente a posição entre os Stark era ruim para alguém morar ali. Ela apertou os lábios. A pessoa que viveu aqui é conhecida hoje como o Rei do Ártico, confessou. De todos os lugares em Winterfell, aquele era o pior. Era o lugar onde Jon viverá. Isso pegou os Tyrell de surpresa, mas eles não disseram nada, talvez por pena ou algum outro sentimento oculto. Arya vinha aqui com frequência depois que Jon partiu. Ela parecia sentir as mesmas emoções de saudade e melancolia que sentia quando era apenas uma criança chorando por um irmão perdido desde seus 6 dias de nome. Você poderia nos levar até a torre principal do castelo? Não conhecemos Winterfell muito bem, perguntou Garland, e Arya sentiu, indo se juntar a eles para retornar. Eles começaram a sair pela porta e Barry seguiu. Virando um corredor, encontraram alguns corpos no chão, pessoas sangrando, a maioria com narizes quebrados. Parece que você teve um pouco de ação por aqui. Gil provocou Arya atrás dela com uma sobrancelha levantada. Claro, é sempre bom pegar alguns espiões espreitando por aí. Barry riu. Leve-os para a masmorra, ordenou Arya. Claro, princesa, respondeu Barry, ao ouvir os guardas Tyrell no corredor. Aqueles que acompanhavam os dois irmãos, embora não tivessem participado da reunião. Eles haviam mantido distância, a pedido do próprio Vilas, para evitar tensão e ganhar a confiança dos Árticos. Eles se separaram no meio do castelo, enquanto Arya seguiu em direção ao solar de seu pai. Jorah entrou assim que ela apareceu e pediu para ver seu pai, enquanto o guarda retornava do solar. Seu pai autorizou. Ela entrou na sala sozinha e encontrou seu pai e Robb discutindo algumas coisas sobre a mesa com ferramentas. Vejo que vocês estão ocupados, ela disse, sorrindo enquanto os observava. Arya, que bom ver você. Como você está? Você está bem? Perguntou Ned imediatamente. Nada demais, pai. Nada que um tempinho no represeiro não resolva, disse Arya naturalmente. Estar sozinho às vezes ajuda a formar ideias e acalmar a mente. Vejo que você está ocupado. Acabei de ter uma reunião com os dois irmãos Tyrell, ela continuou. Sério? Lord Stark levantou uma sobrancelha. Sim, acabamos no antigo quarto de Jon. Arya ignorou a reação exagerada do pai, que pareceu ainda mais surpreso. O que eles queriam com você, Arya? Perguntou seu pai, estreitando os olhos. Na verdade, nada demais. Eles só querem devolver o dinheiro que devem ao Jon. Mesmo depois da confusão na cidadela? Robb perguntou surpreso. Deixa eu te perguntar, murmurou Ned, ainda parecendo surpreso. O que eles queriam? Não foi nada demais, pai. Enfim, isso é algo que eu já resolvi com eles. Mesmo com suas exigências um tanto absurdas, e apesar de eu não ter respondido a nenhuma pergunta séria, eles concordaram em devolver o dinheiro que deviam ao Jon. Mas eu cuido disso depois. Agora, me diga no que vocês dois estão trabalhando? Perguntou Arya, aproximando-se da mesa com curiosidade. Os irmãos Tyrell também estiveram aqui mais cedo e conversamos. Eles fizeram algumas propostas interessantes sobre comida. Com o inverno chegando, talvez devêssemos aproveitar o que eles têm a oferecer, disse Ned. Arya sorriu. Vejo que você está ficando inteligente e crítico, pai. Que bom, disse ela satisfeita com o comentário do pai. Já que não podemos comparar a comida do Ártico, é bom aproveitar esta oportunidade e reabastecer os celeiros do norte. Acho que você não está se referindo ao inverno, está? Ned levantou uma sobrancelha. Não. Olha, desculpe, mas eu acredito fortemente que a guerra está chegando em Westeros, ela murmurou. Muitas coisas estavam acontecendo. A tentativa de assassinato de Robb, a ambição da rainha e seus planos perigosos, os bastardos reais, a dívida da coroa. Novas forças como a fé militante e até mesmo a nova frota Greyjoy, sem mencionar todos os nobres e membros da corte traiçoeiros em Porto Real que governam os 7 reinos, capazes de impor quaisquer leis que lhes aprouverem em troca de benefícios. Westeros estava se tornando uma bomba relógio pronta para explodir sozinha, e não precisava de nenhuma pressão externa para começar a fragmentar todos os reinos. Arya já havia expressado alguns desses aspectos. Lordes com a aprovação do rei, recrutavam a todo vapor e se tornavam cada vez mais poderosos, prontos para formar exércitos. Você acha que vamos entrar em guerra? Robb perguntou surpreso, querendo questionar a irmã. As ações contra sua irmã podem ter provocado uma guerra, murmurou Lord Stark em um tom mais sombrio. Mas não acho que sua menção à guerra tenha algo a ver com uma guerra contra Jon, certo? Acrescentou. Arya suspirou e sentou-se ao lado de Robb. O que vou dizer é tudo o que sei sobre o estado atual dos 7 reinos, pai. E o que vou dizer não deve sair desta sala em hipótese alguma, disse ela, num tom mais sério do que jamais havia usado. E embora Lord Stark ainda estivesse um pouco bravo com ela por se colocar em risco contra bandidos, ele ainda reconhecia que sua filha era exatamente o que ela sempre demonstrou ser. Apesar de suas decisões impulsivas, ela era altamente capaz.
em áreas nas quais tanto ele quanto Robb claramente careciam. Arya sentou-se ao lado do irmão e começou a falar. Começou falando da situação instável da coroa, com informações que ela mesma havia reunido durante sua investigação. Embora ela não soubesse o número exato, ela sabia que a coroa estava endividada em milhões, e isso por si só já tornava o reino frágil. Sem mencionar a dívida com os próprios Lannister, o governo estava praticamente nas mãos deles. Ela então falou sobre a própria rainha e a instabilidade que suas ações poderiam causar, simplesmente devido à mesquinharia daquela vadia vaidosa e snob. Havia também o fato de que os filhos reais eram bastardos, o que deixou Ned e Robb chocados com o que ouviram. Arya, você tem noção do que está dizendo? Não deixe ninguém ouvir isso, murmurou Robb temendo pela irmã. Eu sei que é perigoso, irmão. Mas veja você mesmo. Nada em Robert combina com seus supostos filhos. E veja como a rainha é próxima do irmão gêmeo, é demais. Arya, o que você está sugerindo é ultrajante, murmurou seu pai, achando aquilo absurdo, tentando ver se a filha estava brincando ou falando sério. Estou dizendo isso, pai. E o que o senhor fará se for verdade? Ela perguntou. Bem, eu gostaria de mais provas do que apenas uma comparação de aparências. Seus 4 irmãos têm cabelos ruivos e olhos azuis, disse ele por fim. Arya era a única que parecia uma Stark. Todas as outras crianças Stark haviam cedido à genética Tully. Mas pai, o senhor pode ver claramente que todos nós temos o seu rosto. As feições, o senhor pode se reconhecer em Robb, Sansa, em mim, Bran e Rickon. E não estou dizendo isso só porque todos nós temos lobos gigantes, mas o senhor pode realmente dizer que somos seus filhos. Os 3 filhos da realeza, não se vê nada do pai neles, disse ela e continuou. Embora eu sinta pena de Myrcella e Tommen, é inegável o que eles são. Se você olhar com clareza, é um caminho sem volta. Ela falou olhando diretamente para o pai, já que ainda havia uma chance de um noivado entre Sansa e o príncipe herdeiro. Já neguei o noivado. Não haverá união entre eles, confirmou Lord Stark. O rei certamente não ficou satisfeito, até mesmo decepcionado. A partir daí, vieram mais decepções, à medida que os dias passavam e as propostas que ele tinha para a casa Stark eram rejeitadas uma após a outra. Bem, isso é um absurdo, Robb murmurou. Se for verdade, eu jamais deixaria Sansa se casar com aquele idiota. Mas podemos concordar que graças àquele idiota, recuperamos o dom para a casa Stark e o norte, disse Arya, rindo. Bem, irmã, há alguma coisa que você não consegue fazer? Robb murmurou enquanto Arya se virava para o pai. Você planejou alguma coisa para o presente? Perguntou ela, mudando de assunto, enquanto Ned ainda pensava nas crianças reais. Ele a encarou com uma sobrancelha erguida. Claro que não. Isso é muito recente, eu nem pensei nisso. Droga, Arya, você me deu tantas ideias para o norte. Poderia ser melhor, mas ainda falta gente, disse ele, com tantas terras sem donos. Eu apresentei um modelo de redução de impostos para incentivar os agricultores e dar a eles a chance de uma vida melhor. Isso inevitavelmente atrairá mais pessoas em busca de oportunidades, disse Arya. Ela vinha debatendo com o pai ao longo do último ano sobre como atrair pessoas para o norte. Infelizmente, a fé persistia em tentar destruir a reputação do norte, e de certa forma, estava funcionando, já que quase todos os sulistas eram devotos dos 7 deuses. Enquanto eles alegavam que os deuses antigos eram uma religião pagã que arrastaria todos para os 7 infernos. Lidaremos com isso mais tarde, depois da guerra, murmurou Arya. Mas voltando ao assunto dos 7 reinos, pai, não se esqueça, não aceite ir para Porto Real, entendeu? Você não deve ir, nem pense em ir para lá. Seria como se condenar a si mesmo. Eles o fariam refém. Eles colocariam todo o norte de joelhos. Arya alertou o pai, que a encarou por alguns segundos. Mas ele não terminou, pois Arya franziu a testa. Eu sei. Foi tudo o que ele disse. De qualquer forma, você disse que uma guerra poderia eclodir em breve, considerando as atuais condições dos 7 reinos. O que você acha que o norte deveria fazer? Perguntou ele. Deve permanecer neutro. Arya não hesitou. Neutro? Não podemos simplesmente recusar uma guerra no sul se Robert pedir a ajuda do norte. Talvez eu devesse convocar os estandartes, disse ele. Certa vez, ele disse a Robert que o norte permaneceria neutro em uma guerra entre os 7 reinos e o Ártico. Mas agora com uma guerra interna, especialmente com tudo apontando para os Lannisters tentando dominar os 7 reinos, ele ficaria parado? Pai, ainda acho tolice se envolver nesta guerra. Esperar que Jon termine a guerra contra os mortos. Em breve nada o impedirá de vir para o sul. E mesmo que tentassem algo contra o norte, os nortistas poderiam muito bem manter sua posição por anos nesta posição. E com o inverno chegando, ainda mais. Ninguém é melhor do que os selvagens lutando nestes campos. Enviar o exército para o sul para uma guerra civil seria suicídio. É muita coisa para pensar, Arya. Não vou dizer o que farei, isto ou aquilo, porque tudo parece muito incerto. Não vejo por que não deveríamos ajudar Robert se os Lannister tentarem um golpe. Pai, eles são filhos bastardos. Não se esqueça disso. Os gêmeos querem colocar bastardos no trono. Leões de sangue puro? Murmurou Arya. Ela sabia que era um pouco duro dizer certas coisas, mas não tinha escolha. Vamos deixar essa conversa para outra hora. Foi tudo que Ned disse. Estou um pouco sobrecarregado, Arya. Muita coisa aconteceu hoje e por enquanto, vamos nos concentrar na oferta dos Tyrell. E como você disse, vamos encher nossos celeiros. O ouro que Jon doou à casa Stark nunca foi tocado. Talvez esta seja a oportunidade. Afinal, o inverno está chegando.
Ele terminou enquanto Arya assentiu e Robb também. Além disso, mocinha, ele começou olhando diretamente para Arya. Vamos falar sobre o seu castigo. Ah, tudo bem, vamos lá, pai. Ela disse, desafiando enquanto recebia um olhar de desaprovação do pai por sua atitude rebelde. Muito bem. Por se colocar em perigo desnecessário, quero que você ajude Mestre Lúthien e dê aulas para seus irmãos e as outras crianças a manhã toda. Arya estava prestes a protestar quando seu pai acrescentou. Bem, tudo bem. Arya pensou por um momento. Ela sentia que perderia a manhã inteira, mas não importava. Não só isso. Você também ajudará Robb a transcrever cartas como herdeiro de Winterfell para toda a cidade. Ele e eu sabemos que você tem mais conhecimento sobre isso, aprendido com Jon. Espero que ajude seu irmão mais velho, disse ele, enquanto Robb parecia corar um pouco. Claro, você pode contar com isso. Arya sorriu. Arya, lembre-se, você está de castigo. Isso é um castigo. Não quero que você veja isso de outra forma, disse ele. Tudo bem. Pensei que estaria limpando os canis ou algo assim. Tudo bem, não parece um castigo tão ruim. Arya deu de ombros, já sabendo que seria proibida de voltar para a floresta. Ned apenas suspirou. É você quem está me tratando como uma garotinha. Arya riu da expressão do pai. Mas você é minha garotinha, murmurou Lord Stark. Robb sorriu, e Arya sutilmente curvou os lábios em um sorriso também. Claro que sim. Ela simplesmente se levantou, caminhou até o outro lado da mesa e deu um beijo na bochecha do pai, com um sorriso radiante. Preciso de mais uma coisa. Gostaria de ler as cartas do Jon, disse ela. E ao dizer isso, o pai não pôde deixar de lançar um olhar cheio de ternura para a filha. Ele assentiu, pegando algumas cartas da mesa, que havia separado para garantir que não caíssem nas mãos de ninguém. Arya pegou as cartas ansiosamente, como se estivesse prestes a descobrir um tesouro. Bem, vou para o meu quarto ler e escrever algumas coisas. Vejo vocês dois no jantar. Tudo bem. Mas eu gostaria que discutíssemos mais algumas coisas amanhã. Talvez, mais tarde. Ned pensou melhor e decidiu. Tudo bem. Não se esqueçam que só tenho mais alguns dias em Winterfell. Se eu estiver certa, as cartas dirão se Jon já enviou os navios para me buscar, disse Arya, enquanto Ned apenas assentiu. Muito bem. Vou dispensá-lo de suas funções de professor amanhã e teremos uma conversa séria, disse ele. Arya assentiu e saiu, indo para o seu quarto. Logo, deitada na cama, começou a ler as cartas. E ao abri-los, ela viu que Jon havia escrito algo feliz para ela. Capítulo 300, uma carta de Jon. Ponto de vista de terceira pessoa. Winterfell, 298 d.C. Querida Arya, foi bom receber sua carta. Apesar dos problemas que comentei aqui, fico feliz que você esteja bem, principalmente com a família Stark. Antes de mais nada, devo admitir que fiquei envolvido em todos os rugidos e estrondos no céu há alguns dias. Sobrevoei Winterfell enquanto enfrentava um dragão, o canibal de Skagos, 3 vezes maior que Eragon. Mas você sabe que afinal, eu já lhe dei essa informação. Eu não disse que iria enfrentá-lo. Bem, acabei tomando essa decisão nas últimas luas e fui até o ninho dele, em uma das montanhas de Skagos para domesticá-lo. Nossa luta durou muito mais do que apenas enfrentá-lo em uma caverna. E não posso dizer que foi uma tarefa fácil, e bastante arriscada, tanto para mim quanto para Eragon. Enquanto apenas nós dois lutamos contra a fera começando em Skagos, indo para o norte, de onde você provavelmente já ouviu falar, e então terminando a luta em Essos, ao norte do continente no Mar Trêmulo. Para derrubá-lo, tive que usar a própria tempestade a meu favor, pois ele caiu no meio do mar. Não foi uma tarefa fácil, mas no final foi um sucesso. Arya leu isso e ficou atordoada. Ele enfrentou um dragão 3 vezes maior que Eragon? Eragon devia ter o quê? Uns 30 metros. Jon enfrentou um dragão de 90 ou 100 metros de comprimento. Isso é loucura, exclamou Arya com vontade de xingar Jon, chamá-lo de imprudente. O que seria irônico vindo dela. Mas ela lutava contra bandidos. Jon enfrentava um dragão ancestral sozinho. Ele estava sendo irresponsável e ela realmente queria fazê-lo cair em si. Ela soltou um suspiro de alívio no final. Afinal, Jon havia derrotado o dragão. Se não tivesse, não teria enviado esta carta. De qualquer forma, o dragão agora está no Ártico. Ele está se acostumando, e espero que seja melhor do que a caverna dele. Ele está um pouco ferido. Tive que cortar um dos olhos dele para que ele soltasse Eragon. Se não fosse por isso, Eragon teria perdido a perna, mesmo com a armadura o protegendo, e Eragon não estaria bem. Antes que pergunte, a armadura que preparei para esta batalha funcionou e estou satisfeito que no final ela resistiu. Eu nunca me perdoaria se perdesse meu primeiro dragão, e meu vínculo mais precioso. Afinal, perder Eragon é o mesmo que perder um filho, neste momento. Dei ao dragão o nome de Vesofrur. Ele está sob as montanhas do dragão, no sul do reino. Ainda é muito bem comportado. Até levei meus filhos para vê-lo, e tenho certeza de que tenho controle sobre ele. Fiz isso justamente porque entendo seu valor na guerra contra os mortos, e ele será uma boa adição enquanto os outros dragões ainda estão crescendo. De qualquer forma, como em cartas anteriores, acredito que agora tenho 8 príncipes aguardando o 9º em algumas luas na barriga de Serena, crescendo muito saudáveis. Loki está ficando cada vez mais curioso. Ele quer ir para o reino, eu sei disso. Ao mesmo tempo, ele anseia que seu dragão voe com ele, mas ele ainda é muito jovem, não o deixarei voar sozinho até completar 8 anos. Acredito que ambas as coisas são seu próprio desejo de explorar o mundo. Bem, às vezes eu o levo para ver a cidade e as pessoas. Elas são muito queridas pelos árticos.
o que não deveria ser uma surpresa. Mas eu gosto da curiosidade do Loki. Ele é meu primeiro filho, e eu ficaria muito feliz com ele assumindo o trono, assim como sua linhagem direta. Só espero que ele se torne um menino inteligente, justo e forte, talvez até melhor do que eu. Ao mesmo tempo, tenho certeza de que ele vai me dar muita dor de cabeça. Hoje ele quer sair do castelo. Amanhã, ele quer sair do Ártico. Em breve, ele estará explorando o continente inteiro e indo para outros lugares do mundo. Se eu conseguir, ele certamente vai querer fazer o mesmo, não tenho dúvidas. E não que eu vá negar, mas quero que ele esteja pronto, assim como eu estava. Não, eu nem estava pronto para minhas primeiras viagens. Eu simplesmente tinha que fazê-las, em busca de recursos. Agora, Lyanna, sua favorita, continua tão enérgica como sempre. Às vezes, ela responde à mãe e às minhas outras esposas com bastante veemência. Ygritte reclama muito dela, mas todos sabemos que ela herdou essa língua afiada da própria mãe. Já que conheço a teimosia de Ygritte desde que a conheci há muito tempo, você também deve entender. Lyanna sente sua falta, Arya. Aliás, ela pergunta por você mesmo tendo te conhecido muito jovem, mas ainda se lembra da maneira como você tratava as crianças, especialmente ela. Ela está sempre perguntando quando a tia Arya voltará ao Ártico. Então, posso dizer que ela está muito animada para vê-lo, o que deve acontecer em breve. Enviarei o navio em alguns dias. Provavelmente, quando você receber esta carta, ela já deverá estar chegando ao sul do reino. Temos algumas luas antes da chegada da Tempestade do Norte, em outras palavras, os mortos. De qualquer forma, Jaehaerys Aerys parece muito sábio e sempre observador. Ele adora ficar na biblioteca com a mãe lhe contando histórias e está começando a aprender a ler as palavras sozinho. Tive que designar um professor para ajudá-lo. Mesmo que ainda leve alguns anos até que ele realmente pegue o jeito. Brandon está cheio de energia, ainda mais desde que despertou suas habilidades de Varg, e agora está cercado por alguns animais e seu lobo. Ele me conta que até aparece na mente do seu dragão em alguns sonhos. Estou treinando pessoalmente e ensinando meus filhos mais velhos a usar seus poderes. Eles herdaram muitas coisas de mim. Laena é uma garota linda, muito parecida com Lyanna, só que com cabelos pretos como os meus. Ela deve te amar também. Visenya herdou a coloração dos Targaryen, ela é quase uma segunda Lyanna. Aegon tem olhos Targaryen, exceto pelo cabelo preto. Ele se parece muito comigo e Daenerys o mima demais. Daemon nasceu muito saudável, apesar das complicações na gravidez de Iori. Nunca vi Iori tão feliz e estou muito feliz com nosso menino e com ela. Arya começou a rir, tomada por um forte desejo de ver Lyanna e as crianças. Além disso, ela poderia até ajudar a criar Loki. Ou ela mesma poderia encorajá-lo ainda mais a explorar o mundo. Lyanna seria diferente, eu a mimaria muito. Ela estava ansiosa para ver todas as crianças e queria conhecer as novas. Sobre Serena e todas as minhas esposas, elas estão muito bem. Serena e Ygritte não têm do que reclamar, você as conhece muito bem. Embora esta última tenha parado de treinar e esteja se dedicando a cuidar dos nossos filhos e a pintar retratos. Quanto a Daenerys, Rhaenys e Iori, elas estão se adaptando bem ao Ártico e agora consideram este lugar seu lar. Bem, Daenerys, isso não seria uma grande surpresa. E Rhaenys também, dada sua vida escondida em Dorne. Mas Iori acabou se adaptando bem, mesmo tendo vivido a vida inteira em It. Daenerys ama tanto crianças que sempre visita os orfanatos do Ártico. Não com tanta frequência quanto antes, agora que tem Aegon para cuidar. Rhaenys, por outro lado, parece ter se voltado mais para o aprendizado de história desde que começou a estudar. É o assunto que mais lhe interessa. Sempre combinamos de conversar e beber um pouco a sós. Nos divertimos muito, e é bom estar com a pessoa que compartilha mais do meu sangue, mas também é gratificante de certa forma, ela até me explica coisas que eu não sabia. Hilário, né? Iori também está constantemente com nosso filho, e eu sempre faço questão de passar um tempo com ela. Criei um jardim para ela com plantas de suas terras. Ela nunca perdeu o hábito de usar roupas de sua terra natal, e não vejo razão para mudar seu gosto. Os navios do Ártico sempre trazem mercadorias que as próprias pessoas pedem para entregar a ela, mas as mais exageradas vêm de seu pai, que sempre envia pilhas de livros e vestidos junto com suas cartas. Ela acaba passando muito tempo naquele jardim. Tem uma cerejeira que plantei e fiz crescer. Daemon sempre ri de alegria quando está naquele lugar. Agora minha noiva. Como você pode imaginar, ela era muito reservada, mas tem me surpreendido. Ela está se tornando mais amigável, embora ainda um pouco cautelosa com todos. No entanto, recebi a confirmação de que ela realmente deseja esse relacionamento. Afinal, na primeira noite em que voltei após lutar contra Vesofrur, a vi entrando sorrateiramente no meu quarto. Até meus guardas vieram relatar, e acabei não dividindo a cama com mais ninguém, queria ver o que ela faria. Então não foi surpresa quando, com tudo escuro, ela apareceu com uma faca na mão no meu pescoço enquanto me ameaçava, dizendo que queria me roubar naquela noite. Então, eu a tomei para mim. Arya zombou, apesar de se sentir feliz com as outras esposas. Ela é uma tola por esfaquear Jon. Ela ousa? Arya sentiu um pouco de raiva ao ler isso. De certa forma, Arya, espero que esteja bem. Ouvi suas suspeitas sobre a rainha, e você não está errada. Os filhos dela são bastardos, e o rei é um tolo por acreditar que sua esposa amargurada não o trairia. Aquela mulher é muito perigosa e imprudente.
Mas isso você já deve saber. Você é muito inteligente e capaz, mas tenha cuidado com ela. Ela é capaz de loucura, e se ela encostar um dedo em você eu juro, Arya, eu juro que não precisarei enviar um exército. Agora tem um novo dragão, um gigante. Não pensarei duas vezes antes de pegá-lo e seguir para o sul, mesmo no meio da guerra. Eu posso fazer isso facilmente. Arya estremeceu ao ler isso e engoliu em seco antes de continuar. Bem, em todo caso, peço que você se prepare para voltar para casa. Estou ansioso para vê-lo novamente porque sinto muito a sua falta. Todos nós sentimos. Enviei um presente para o meu tio. Estará no navio, e quero que alguém o leve para Winterfell. Aguardo seu retorno. Com amor, seu Jon. Arya não conseguiu conter o sorriso ao final da carta, colocando-a contra o peito por um instante. Então suspirou, dobrou-a e se aproximou da lareira que sempre permanecia acesa em seu quarto. Jogou a carta nas chamas, sabia que aquelas cartas jamais poderiam cair nas mãos de outra pessoa. De repente alguém bateu à porta naquele momento e Barry abriu. Aquele pequeno Lannister está aqui. Diz que tem uma carta do seu pai para você, informou Barry. Arya ergueu uma sobrancelha, lembrando-se de que uma carta havia chegado por meio dele. Tudo bem, diga-me Arya que quero ficar sozinha por um tempo. Ela pode voltar para o quarto dela, e me trazer a carta dele, disse ela, sabendo que Meeryn estaria esperando do outro lado, mas queria um tempo sozinha consigo mesma depois de ler sobre Jon. O guarda real assentiu, fechou a porta e retornou logo depois, entrando e entregando a carta a ela. Ela recebeu sozinha mais uma vez. Rompeu o selo Lannister e abriu a carta. Obviamente, depois de tudo que o filho mais novo do velho leão lhe escreveu, Tywin Lannister não ficaria em silêncio sem escrever uma resposta logo depois. Arya não se surpreendeu com o conteúdo da carta. Nada digno de nota, mas o velho queria a espada a todo custo, prometendo que Joy seria bem tratada e exigindo, de certa forma, um encontro com Jon no Ártico o mais rápido possível para efetuar a troca. Mas ela sabia que isso não era possível naquele momento, com o reino em guerra. Jon não se encontraria com ele, não seria seguro navegar para fora do Ártico naquele momento, sem mencionar viajar com um dragão, mas ele também não queria revelar isso. Arya deixou a carta do leão de lado e simplesmente deitou-se na cama, pensando nas coisas que tinham acontecido e também na carta de Jon. Parecia que ela finalmente deixaria Winterfell. Ela só esperava que sua família permanecesse segura ali, com tantos loucos por perto. Contanto que seu pai permanecesse no norte e não assumisse o cargo de mão do rei. Em outro lugar. Estou com fome, gemeu o menino. Tudo bem, vou pegar uma coisa para você na cozinha. Por favor, espere só um pouquinho. A voz do servo falou, enquanto Rickon Stark assentiu, grato por isso. Ele estava em seu quarto, tendo sido deixado sozinho pelo criado. Odiava estar assim. E assim estava havia quase 10 dias, desde que o rei chegara a Winterfell. Desde então sua mãe o mantinha sob supervisão o tempo todo. Ele não sabia o que pensar dela. Disseram que ela fez algo muito ruim, e que foi com Jon, um irmão de quem ele mal se lembrava, só ouvindo falar dele por Arya. Rickon sempre teve sua família, e a presença deles era constante, sempre o visitando, passando tempo com ele ou até mesmo conversando no corredor. Mas era estranho, agora Rickon tinha que se comportar o tempo todo e deveria evitar fazer perguntas. Era estranho e irritante, e o que mais o irritava era a saudade de Cassandra. Ela sempre o fazia se sentir calmo e aconchegado em seu colo, o fazia rir e adorava fazer cócegas nele. Desde que sua mãe os flagrou, ela o proibiu de ver Cassandra. Eu não quero, exclamou ele para si mesmo, triste. Ele amava a mãe, sim, e ficava feliz em vê-la, mas era estranho. Na maior parte do tempo, ele estava com os criados, enquanto não podia ver Cassandra. Ele achava isso injusto. Isso o magoou. Cassandra era frequentemente confundida com sua mãe, e ela havia preenchido esse papel com carinho ao longo do último ano. Ele deveria estar feliz e realizado com sua mãe biológica. Mesmo assim, não conseguia deixar de se sentir um pouco triste por não poder mais ver Cassandra. Ele queria os braços dela novamente, queria ouvi-la lhe contar histórias e abraçá-lo mais uma vez. Sozinho em seu quarto, ele decidiu ir atrás dela. Ele pegou um banquinho que usava para fazer as refeições no quarto e o colocou em frente à porta, conseguindo alcançar a maçaneta. Ele removeu o banco e abriu a porta depois com algum esforço. Então, ele olhou para os corredores de Winterfell e viu que não havia ninguém por perto. Começou a caminhar com cuidado, procurando pela mulher que cuidara dele no último ano. Não é justo. Ele murmurou para si mesmo. A mãe dele disse que Cassandra não era sua mãe e que ele não deveria chegar perto dela. Quando ele perguntava aos criados colocados ali por sua própria mãe, ele sempre inventava uma desculpa, dizendo Cassandra está trabalhando. Não é justo. Não é justo. Rickon repetia isso em sua cabeça enquanto vagava pelos corredores de Winterfell. Ele sabia que se alguém o visse, ele estaria em apuros, então começou a se esconder. Algum tempo depois, uma criada retornou ao quarto com um pouco de comida. Ela engasgou ao ver a porta entreaberta. Quando ela abriu, não havia sinal de Rickon. Ela viu o banquinho perto da porta, o que a assustou. Ela imediatamente saiu correndo em busca do menino. Rickon não sabia quanto tempo havia passado enquanto continuava se esgueirando pelo castelo, passando por guardas, servos de visitantes e até mesmo pelos de Winterfell. Ele sempre se escondeu bem. Em certo momento ele viu a rainha passando. Seu rosto estava cheio de raiva enquanto ela caminhava pelo corredor. Ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas disseram que ela tentará machucar Arya.
Seu servo dissera isso enquanto conversava com outras pessoas que foram ao seu quarto. Ele acreditava na irmã. Ele não gostava daquela mulher. Ao vê-la desaparecer pelo canto do olho, ele desceu as escadas e começou a descer, chegando a um andar mais baixo. Ele não sabia muito sobre o castelo, pois os servos só o levavam ao salão. Ele talvez conhecesse o caminho até lá, mas não o resto do castelo. Bran dissera que o ajudaria a explorar quando tivesse idade suficiente. Ele estava esperando por isso. Ele estava cansado de ser apenas o menininho na sala. Ao passar por um último corredor, ele começou a ouvir uma voz. Imediatamente seus olhos brilharam. Ele conhecia muito bem aquela voz. Ele não sabia o que ela estava dizendo, mas reconheceu claramente seu tom. Embora parecesse um pouco irritada, Rickon se aproximou e viu Cassandra conversando com um guarda e um servo à sua frente. Ela parecia chateada. Ele se aproximou com cuidado, pois o criado foi o primeiro a notá-lo. Logo depois, os outros duas cabeças se viram o garotinho parado ali, com os olhos fixos em Cassandra o tempo todo brilhando. Mamãe, ele disse. Era automático e incontrolável. Ele viveu um ano com ela cuidando dele, até mesmo levando-o para fazer recados no castelo com o pequeno Rickon em seus braços. Havia um vínculo formado no qual ele aprenderá a chamá-la assim. Mas também era estranho, com sua mãe biológica no mesmo castelo. Ele se perguntou se estava certo. Rickon? O que você está fazendo aqui? Cassandra imediatamente deixou toda a sua raiva de lado e pareceu atordoada. Ela se ajoelhou na frente do garoto e o tocou. Estou bem, disse ele timidamente. Eu queria explorar o castelo, mentiu. Mas suas próximas palavras eram verdadeiras. Eu queria te ver, acrescentou ainda mais timidamente. Cassandra ficou ali parada por alguns segundos, olhando para ele antes de puxá-lo com força para seus braços. Oh Rickon, o que você estava pensando saindo sozinho desse jeito, meu garotinho? Ela disse, abraçando-o, enquanto ele imediatamente envolveu seus bracinhos em volta do pescoço dela. Senti sua falta, mamãe, ele murmurou, e o abraço dela se apertou ainda mais. Eu também senti sua falta, meu pequeno. Sinto tanta falta do meu menininho, disse ela, rindo enquanto o pegava no colo. Rickon se acomodou confortavelmente em seu abraço. Quem deixou você sair? Cassandra perguntou, dando-lhe um beijo na bochecha. Eu enganei o criado. Disse que estava com fome, depois abri a porta e vim te procurar. Ele não mentiu mais, enquanto Cassandra lhe lançava um olhar de advertência. Você não pode fazer isso, minha pequena. É perigoso, ela murmurou. Por que perigoso? Rickon perguntou cautelosamente. Alguns inimigos odeiam a família Stark. E eles estão aqui. Você só precisa ter cuidado, entendeu? Prometa que não fará isso de novo. Se quiser me ver. Ela de repente apertou os lábios. Ela sabia muito bem que era proibida de fazer isso. Lady Catelyn deixará isso bem claro. E mesmo que pudesse falar com Lady Stark. Seria estranho demais para um servo tentar se aproximar da verdadeira mãe só para ver seu filho. Isso certamente não seria bem recebido e geraria boatos. Você sabe que sua irmã quase foi atacada. Até que essas pessoas sejam punidas, este lugar não é completamente seguro, Rickon, disse ela, dando-lhe outro beijo na bochecha enquanto acariciava seus cabelos. Para que eu possa te ver de novo. Você vem ao meu quarto? Perguntou Rickon, esperançoso. Farei o meu melhor. Vou falar com seu pai e dar um jeito, está bem? Só não ande mais pelo castelo sozinho. Onde está seu servo? Eu, não sei. Ele disse timidamente, enquanto Cassandra apenas suspirava. Entendo. De qualquer forma, você foi um menino muito travesso. Ela riu enquanto o atacava com cócegas. Ele riu imediatamente quando ela fez cócegas em seu braço. Pare, pare. Isso é. Rickon quase gritou de tanto rir. O que você está fazendo? Tudo parou quando de repente uma voz áspera veio de trás deles e Cassandra se virou. Na frente dela, atrás de onde estavam o guarda e o servo a quem ela havia dado ordens, estava Catelyn Stark com o próprio servo designado para cuidar de Rickon. Ela olhava para Cassandra com puro ódio. Arya suspirou enquanto saía apressada do quarto. Ela vira tudo desde que encontrara o irmão correndo sozinho pelo castelo, no meio de alguns ratos que mantinha para vigiar a rainha, avistando o irmãozinho se escondendo deles do outro lado do corredor. Princesa? Jill e Barry ficaram surpresas quando Arya abriu a porta e caminhou rapidamente pelo corredor. Tranque meu quarto e venha comigo. Foi tudo que ela disse, enquanto um guarda real ficou para trás trancando a porta. Arya rapidamente começou a descer as escadas, indo em direção ao corredor perto das cozinhas do castelo. Logo eles ouviram vozes altas, um gritando com o outro, e alguns servos começando a se reunir por perto, se escondendo e escutando toda a discussão. Ele veio até mim. Pare de gritar com o garoto, você está assustando ele, gritou Cassandra. Você está influenciando ele. Você está fazendo ele fugir do quarto, a culpa é sua. A voz da mãe dela veio logo depois, muito mais alta, histérica. Você acha que eu queria que o menino andasse sozinho por aí? Ele correu um grande risco vindo até mim. Cassandra respondeu. Então você admite que a culpa é sua, gritou Catelyn enquanto arrancava Rickon dos braços de Cassandra. O garoto estava completamente assustado. Quando Arya entrou e o viu, ele começou a chorar por causa dos gritos. Claro que não. Você acha que eu quero isso para o menino? Eu quero seguro e bem. Cassandra disse com raiva. Então fique longe do meu filho. Catelyn retrucou. O que está acontecendo aqui? Arya se aproximou frustrada. Sua voz fez todos congelarem e se virarem para olhá-la.
Eles imediatamente se calaram, com Catelyn se perguntando como sua filha carregava tamanha autoridade sendo tão jovem. Até ela se calou sob seu comando. Catelyn, eu vi o que aconteceu. Não preciso de explicação. Mas você está errada, disse ela séria, olhando para Rickon com pena. O garoto estava no meio de um conflito que não entendia, tudo por causa do ciúme mesquinho de Catelyn, enquanto o garoto simplesmente sentia falta da mulher que cuidava dele. Você não pode estar falando sério. Ele é meu filho, Arya. Ninguém deve roubá-lo de mim. Eu ouvi que ele chamou a mãe dela. Eu não vou perder meu Rickon também, disse ela com a voz cheia de dor. Ele é seu filho, não uma posse. Quando você não estava aqui, era Cassandra quem cuidava dele. Por que você não consegue ver isso? O menino se importa com ela, ele a quer. Deixe Rickon ficar com as pessoas que ele ama. Você ainda será a mãe dele e ninguém pode mudar isso. Arya estava frustrada. Mas se ele a chama de mamãe, ela está tentando roubar o meu lugar. Você não vê Arya? Ela quer ser senhora de Winterfell. Uma mulher de origem humilde tentando se tornar nobre, tentando tomar o meu lugar. Gritou Catelyn, e todos ficaram em silêncio até Cassandra. Como ousa Catelyn Tully? Arya cerrou os dentes. Ela achou que finalmente estava tendo um momento de paz depois de ler a carta de Jon. Como ousa dizer uma coisa dessas? Cassandra não está tentando tomar o lugar de ninguém. Ela sabe muito bem onde está. Não use seu ciúme para arruinar a estabilidade deste castelo, ou para machucar Rickon. Arya se aproximou, e Catelyn pareceu um pouco surpresa com a agressividade da filha. Quero Rickon agora. Entregue-o para mim. Eu cuido dele. Você já o assustou o suficiente? Arya rosnou, quando Catelyn viu o menino chorando, visivelmente abalado e inseguro, mas o entregou. Arya o pegou. Está tudo bem, irmãozinho. Está tudo bem, disse ela, enquanto ele chorava em seu ombro. Então Arya se virou para Catelyn. Só, não crie mais problemas. Meu pai estava falando sério. Ele disse que a tiraria de Winterfell se você se tornasse perturbadora o suficiente. Arya rosnou e se virou para Cassandra. Cassandra, tenho certeza de que você tem algo para fazer. Vou cuidar do meu irmão agora, disse ela. Sim, princesa. Com isso, Cassandra se virou e começou a sair. Os servos reunidos se dispersaram lentamente. Arya simplesmente virou as costas, ignorando a mãe ainda ali, e continuou pelo corredor. Rickon, que tal irmos até o pátio? Talvez encontremos Bran lá, ela sussurrou em seu ouvido. E o garoto assentiu, mesmo ainda chorando, encharcando o vestido dela com suas lágrimas. Mas ela não se importou. Ela continuou andando, com seus guardas logo atrás. Ned Stark suspirou assim que soube do ocorrido. Percebeu que precisava falar com Cassandra. Ele ligou para Jory depois de escrever uma carta curta. Entregue isto a Cassandra. Só a ela ele instruiu, colocando o pequeno pedaço de pergaminho na mão do capitão da guarda de Winterfell. Isso precisava ser resolvido de uma vez por todas, e eles decidiriam o que fazer naquela noite. Sim, Lord Stark. Jory saiu. Cassandra estava de mau humor. Sua felicidade ao ver o menino havia sido esmagada pelo veneno daquela mulher. Ela, de origem humilde, querendo tomar seu lugar. Eu nunca quis isso, pensou ela, ao receber a carta de Jory. Ela leu e queimou, pois era uma instrução direta de Lord Stark. Dentro da carta havia um pedido. Ela esperou até o jantar e então foi até o bosque sagrado. Os guardas a deixaram entrar. Ela só estivera lá 2 ou 3 vezes. Aquele lugar pertencia à família Stark. Assim como os túmulos da família, ela não tinha o direito de estar ali. Só vinha quando algo urgente precisava ser dito, como agora a pedido do seu senhor. Mas ela não podia negar que quando seus pés tocavam o chão, aquele lugar a acalmava. Ela sempre foi devota aos deuses antigos, talvez não tanto quanto Arya, mas rezava com frequência e visitava a árvore sagrada em Winterthur, rezando por seus filhos. Muitos anos atrás, ela rezou por seu marido, para que ele retornasse em segurança da guerra. Infelizmente, essa oração não foi atendida, mas ela não culpou os deuses antigos. Nem todos poderiam ser salvos. De qualquer forma, estava tudo muito escuro agora, exceto por uma tocha segurada pelo homem parado ali. Ned Stark estava presente, de pé, olhando para a árvore. Ela se aproximou cuidadosamente quando ele se virou para ela. Ele já havia sentido a presença dela. Lady Cassandra, estou feliz que você esteja aqui. Apenas Cassandra, Lord Stark. Eu não sou uma dama, ela disse. Bem, eu ouvi o que aconteceu. Sim, eu designaria guardas para vigiar até mesmo seu filho mais novo. Winterfell é perigosa demais para o garoto vagar sozinho, murmurou ela. Ned Stark assentiu. Você tem razão. Essa foi minha falha. Não vai acontecer de novo, disse ele, antes de olhá-la mais seriamente. De qualquer forma, eu gostaria de resolver tudo entre nós, disse ele, um pouco envergonhado. Cassandra ficou surpresa que ele agisse daquela forma por algo tão trivial, mas ela sentiu. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.